Pega 10 mulheres e as 10 estão apanhando dentro de casa, estão no relacionamento bosta. Pergunta pra elas se elas gostam de apanhar. Se elas não gostam de apanhar, por que elas não saem? Mulher guerreira, ela tem uma probabilidade de entrar em relacionamento lixo que ela é gigantesca, porque ela precisa do relacionamento lixo pra alimentar aqui. É como fazer um churrasco, eu preciso do fogo pro carvão. O que faz uma pessoa se tornar essa pessoa boazinha? Pé da infância, são coisas que acontecem com o pai e mãe dela, que faz ela se tornar esse típico agradador. O homem foda de verdade, ele serve a sua família. O homem foda de verdade, ele serve a sua esposa. O homem foda de verdade, ele contribui dentro do lar que ele caga e mora. Ney Silva é terapeuta e faz uma afirmação que incomoda muita gente. Em uma traição, quem foi traído também tem responsabilidade pelo que aconteceu. Hoje, no Papo Mil Grau, ele explica por que quem vive para salvar os outros acaba destruindo a própria vida. Revela por que tantas mulheres permanecem em relações abusivas. E mostra o erro que faz você repetir o mesmo parceiro com outro nome. Essa ideia de, eu não posso fazer tarefa doméstica porque a mulher não vai me respeitar. Cara, tu tá fudido com esse tipo de pensamento. Quem mais tem a tendência de entrar em relacionamento abusivo é a mulher que tem a característica, ou o homem que tem a característica de ser um salvador, de ser o bonzinho. Então, como eu sou o salvador, eu sou o bonzinho, você tem um problema, logo eu posso resolver o seu problema. E numa traição, a pessoa que foi traída, a gente pode dizer que ela tem pelo menos 10% de responsabilidade nisso? Hello, my friends! Gostou dessa voz? Happy New Year! Eu sou o Du Corrêa e tá começando mais um Papo Mil Grau, o maior podcast de relacionamentos do Brasil e também de Maringá. Eu quero mandar... Não é só do Brasil, não. Eu quero mandar um beijo especial lá pra Maringá. Posso falar pra Maringá assim mesmo? Tá Pode correto? falar pra Maringá. Porque é a cidade... né? É isso, tá ligado? Você falou que era a país. Não, a cidade. Um beijo pra Maringá do fundo do meu coração. Os caras zoam que eu não sou muito bom de história, mas eu sei onde fica Maringá, perto do Rio de Janeiro, mais próximo ali, tudo bem. Ele já falou que não é, mas eu acho que é. Muito obrigado pela sua audiência maravilhosa. O pessoal de Maringá tem... A audiência do Papo Mil Grau tem se destacado e crescido cada vez mais lá em Maringá. Semana passada disparou o número de pessoas assistindo o Papo Mil Grau. E se você me perguntar como eu sei disso, eu te respondo. Perguntou, né? Como? Nós temos uma TV lá no outro estúdio de baixo que ela aponta pra gente. Onde vai uns pontinhos vermelhos apontando, sabe? Do Ibope. Onde tem pessoas se casando. E Maringá estava disparado na semana passada de pessoas se casando. Logo, eu faço a conta. Se tem pessoas se casando... é porque estão assistindo o Papo Mil Grau. Então, é só assim que eu defino as coisas. Pronto. Muito obrigado para Maringá. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te agradecer pela sua audiência maravilhosa. E nosso produtor, que não está aparecendo, mas é ele, o Guilherme, gente, está com a gente hoje. Ex-bebezinho, por gentileza, nos comentários, não chame mais ele de bebezinho. Ele ficou ofendido, falta ele pedir para eu dobrar o salário. É complicado. Por favor. Você tá bem, meu parceiro? Tô bem demais. Você viu quem tá comigo hoje? Não, contei. Em grande estilo. Que é? Só peço por gentileza, não confunda com o Leonardo DiCaprio ou, não sei, Johnny Washington, sabe? Aquele cara um pouco mais... Não pense. É Ney Silva. Ele é o tipo da beleza desses caras. Fala, meu irmão. Você tá bem, e aí, Leizão? tudo bem? Rapaz, Na paz do Senhor? Muito bom agora, graças ao bom Deus. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Eu cheguei aqui, eu fui me arrumar, e aí a minha mulher pegou e falou assim, deixa eu ver se essa camisa sua é por dentro, assim, certinho, porque eu tava com dúvida, né? Por fora ou por dentro. E ela pegou a foto do David Beckham. Eu falei assim, eu perguntei pra ela, o David Beckham já foi no Papo Mil Grau? Não foi. Então quem que é David Beckham pra falar pega a sua foto pra ver se agora é pra fora ou pra dentro. Sai fora. Cara, que alegria tá aqui, meu irmão. Vai ser top. Caraca, é verdade mesmo, David Beckham? É verdade. Assim, ele nunca foi no Papo Mil Grau, você acha que eu vou copiar o estilo desse cara? Não, inclusive, David Beckham, eu sei que você nos assiste pra melhorar suas relações. Se um dia você estiver passando pelo Brasil, tenta ver a disponibilidade da nossa agenda, se faz sentido pra gente e tal. A gente pode tentar marcar alguma coisa. Tamo junto, hoje é com o Ney. Não, Neizão. Sou eu que tô aqui. Poucas ideias. Meu irmão, muito obrigado pela presença. Você veio de Maringá, é isso? Cara, vim de Maringá, Paranazão. Boa. E foi uma pernada, mas estamos aqui. Foi top, isso. viu? Não é pra ser. É pra ser. E isso que você falou da galera gostar de você lá, quando eu falei que ia vir pra cá, meu irmão, teve muita gente que falou assim, cara, eu assisto eles lá, pô. Você assiste o Duzão? Lá em Maringá. O que rolou? Peraí, desculpa aí, gente. Tá tranquilo? Tudo bem. Não, sabe o que eu achei, mano? Que às vezes entra uns besouros aqui dentro, eu fico em choque. Eu já achei que eram os caras falando que tinha um besouro ali, né? Você me desculpa, viu? Mas é por isso que eu fiz questão de deixar claro e mandar um beijo pra Maringá. Porque quando você viu o que ele falou? Quando ele falou que ia vir no Papo Mil Grau, Maringá quase parou. Maringá quase parou. Quase parou. Eu falo. Um beijo pra Maringá. A gente tem um amigo de lá também, que é o Guilherme Batilani, parceiro nosso. Conheço, Gui. Não conheço pessoalmente, mas eu já vi que ele já veio aqui e boa tal. Pra caramba, velho. Irmão, hoje você vai me ajudar com isso, tá?
Vamos lá. Por gentileza, porque isso aqui me deixou um pouco pensativo, fiquei um pouco eufórico também, um tanto quanto desesperado. O amor não basta. Eu achei que só amar minha esposa faria com que tudo desse certo. Tô descobrindo hoje que não. Não é só isso, apenas isso, né? Mas antes de começarmos com o conteúdo que é esse que nosso público busca, Ney, conta pra gente, pra quem caiu de paraquedas, o que o Ney tá fazendo hoje no digital? Como que ele tá ajudando as pessoas? Exatamente em que área o Ney atua ajudando as pessoas? Cara, primeiro vou reforçar aqui o agradecimento de estar aqui com vocês, porque sempre que existe uma oportunidade da gente poder impactar a vida das pessoas, principalmente com educação, porque acho que quando você traz aqui no podcast, a gente está falando sobre educação, e isso a gente tem que fortalecer isso. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Que é isso, e o obrigado. Claudinei hoje trabalha com um processo de terapia, ajudando as pessoas a se conhecerem cada vez mais, se tornarem pessoas melhores, se libertarem de sofrimentos do passado, para que elas possam viver uma vida mais leve, mais plena, mais feliz Só isso. e de relacionamentos extraordinários, que a gente pode ter sim. Só que isso que você falou é fato, cara. Só amor não basta. Para pra pensar, se só o amor bastasse, a gente podia chegar lá na Copel e dar um abraço no gerente da Copel e de repente ele não precisaria pagar a nossa conta de luz ou o cara da Sanepar. Então eu acho que só o amor em si dentro de uma casa não vai manter um bom relacionamento. Até porque, não sei se vocês sabem ou não, amor não é um sentimento. E as pessoas vendem isso como é só sentir amor pelo outro. Se fosse só isso, cara, não teríamos problema na vida. Não é verdade? Faz sentido mesmo. Pera, então vamos lá, né? Você já começou batendo já aqui. Calma aí que eu já tô... Vamos pensar. Se o amor não é um sentimento, o amor é o quê? O amor é um comportamento. Se eu só chegar e falar pra você assim, ó, eu amo você, mas eu não demonstrar em atitudes, em ações, eu não demonstrar em dinâmicas no dia a dia, você realmente vai se sentir amado? Então não basta eu falar que amo você, eu preciso demonstrar que amo você. Então se eu preciso demonstrar pra você ver que eu amo você, como que amor pode ser um sentimento? É verdade. Senão logo sinto, logo existo. Não é Né? Não. Então, amor são um conjunto de comportamentos que nós temos, que nós demonstramos pro outro para que o outro se sinta amado, mas através das nossas atitudes. Pô, isso faz muito sentido mesmo. Não é? Não é só falar, a gente precisa perceber isso só através das atitudes. Cara, e assim, Ney, eu achei legal como você começou contando da sua missão, do propósito que tá fazendo hoje, ajudando as pessoas, mas me conta uma coisa assim, das pessoas que chegam até você hoje, buscando atendimento, um desabafo, alguma coisa assim, fazendo um desabafo, essas pessoas, elas carregam quais principais dores quando o assunto é relacionamento? Porque eu sei que você trabalha em várias áreas também. Perfeito. No comportamento humano, de um modo geral, ali, assim. Mas em relacionamento, o que você percebe das dores mais frequentes das pessoas hoje em dia? Olha, o que a gente mais percebe lá no consultório são pessoas que chegam por não se sentirem vistas, não se sentirem reconhecidas, não se sentirem aceitas, validadas, não se sentirem aprovadas dentro do relacionamento. Aquela sensação que eu faço e parece que o outro não me reconhece. E isso chega um momento que vai desgastando. Só que, Du, por mais que a pessoa ela chega falando sobre isso, meu parceiro me gera ansiedade, eu tenho crise de pânico, tenho depressão, me sinto rejeitada, me sinto abandonada dentro da minha própria casa em si, e ela acredita que o problema em si está no relacionamento. Eu sempre trago para ela a consciência que o relacionamento ele é só um sintoma, ele não é o problema em si, ele é só o sintoma de um problema. Então ela fala que se sente rejeitada, abandonada, que se sente sozinha, que não se sente validada, que acha que carrega o relacionamento nas costas, o problema não é aqui. Aqui é só a consequência. Mas normalmente o problema começou com ela antes ou na relação antes, vamos dizer assim? Isso que ela acha que é o problema, tá querendo mostrar o que pra ela? Deu pra entender ou não? Não posso, tipo assim, um exemplo. Tá, bora lá. Isso que ela acha que é um problema, que o relacionamento tá uma merda, vamos dizer assim. Isso é um sintoma. Isso é um sintoma. Esse sintoma normalmente está querendo mostrar o quê? Normalmente é algo sobre ela apenas. Ok. Ou é algo sobre esse relacionamento que começou errado, vamos dizer assim. Bora. Quando você tem um espelho na tua casa, né? A gente chegou aqui, por exemplo, no estúdio, tem alguns espelhos ali. Quando você olha pro espelho, o que você vê? Eu.
Você vê você. Sim. Os relacionamentos, as pessoas a qual nós trazemos para nossa vida, elas atuam como um espelho. E esse espelho, ele vai revelar aquilo que tem dentro de nós. Então, muitas vezes, tem gente que passa a infância, a adolescência, um pedaço da vida adulta, sem ter nenhum tipo de problema. Nada, zero. Só quando ela começa a se relacionar, é como se colocasse um espelho na frente dela, que ela vai precisar olhar para um conteúdo que até então ela nunca tinha olhado. Gosta de teatro? Sim. Vou palpar isso daqui. Imagina que dentro de um teatro as pessoas lá elas recebem papéis. Então vai ter o cara que vai ser coadjuvante, vai ser o cara que vai ser protagonista, vai ter o cara que vai ser da câmera. Recebe um script. Sim. E nós também temos esse script. Perfeito? Na vida. Na vida nós temos. E um script ele só vai ser acionado quando eu vou atuar dentro daquele papel. Então se eu nunca me relacionei, eu não sei como é que é estar naquele papel. Então por isso que às vezes algumas dores, algumas necessidades, elas não aparecem. Elas só vão aparecer dentro do relacionamento, porque agora eu vou ter que atuar dentro daquele script. E aqui eu vou travar, aqui eu vou bugar, aqui eu não vou saber como eu vou fazer. Às vezes não tem um repertório para lidar com determinadas situações. Aí a pessoa ela posterga isso, porque como ela nunca passou, acha que é normal, até chegar um ponto de falar assim, opa, calma aí. Parece que não é tão normal assim. Eu assisto o Papo Mil Grau, vi o Du conversando com tal pessoa lá, e a tal pessoa falou que esse comportamento X que tá acontecendo aqui não é legal. E aí ela vai elevando o nível de consciência dela. Animal. Entende? E é quando ela vai elevando o nível de consciência dela, ela fala assim, opa, calma aí. Então eu aceitei essa migalha, aceitei essa merda aqui minha vida inteira, e não é isso. Cara, travou. Vai bugar. Vai bugar. Entende? Isso, perfeito. Isso aí pode ser que... A gente pode considerar que uma pessoa ela entra num relacionamento chamado do relacionamento abusivo por conta disso, porque ela não sabe o que é aquilo que está acontecendo com ela? Podemos sim. Todo relacionamento, seja ele relacionamento conjugal, vamos colocar assim, né? O relacionamento parceiro, afetivo, ou de amizades, nós estamos atuando. Vou puxar a ideia do script novamente ali. Beleza. Nós estamos atuando. Então, eu tenho uma necessidade e você tem outra necessidade. Perfeito? Perfeito. O que a mídia entrega, algumas pessoas que falam sobre relacionamento trazem, que a gente precisa se doar, tem que amar o outro, tem que ser empoderado, tem que ser isso, eu tenho que conquistar, e o que o amor é lindo, toda essa questão, esse romantismo que existe. Mas quando eu me relaciono com uma pessoa em si, é por uma troca de necessidade. Eu tenho uma necessidade que eu acredito que você pode suprir, e você tem uma necessidade que eu acredito que eu posso suprir em você. Perfeito. Perfeito? Um relacionamento, inicialmente, ele junta nisso. Eu querendo resolver algo em mim que você vai me ajudar e vice-versa. Enquanto eu estou atendendo essa necessidade sua e você atende essa minha, tá tudo ok, tá perfeito. Eu tô te servindo, você tá me servindo ok. Quando começa a ruptura, quando começa a balança a ficar descompensada, desigual, quando aquele benefício que eu estava tendo, eu deixo de ter. Tá. Para de existir. E aí, aqui pode aparecer diversas situações, e uma delas é o relacionamento abusivo. Normalmente, não é uma regra absoluta, mas o que eu mais vejo no consultório de parte prática, quem mais tem a tendência de entrar em relacionamento abusivo é a mulher que tem a característica, ou o homem que tem a característica de ser um salvador. Boa. De ser o bonzinho. Entende? Então, como eu sou o salvador, eu sou o bonzinho, você tem um problema, logo eu posso resolver o seu problema. E aí, como eu preciso ser autossuficiente, ter validação, essas coisas, jamais vou me permitir sair de um relacionamento que eu não posso te salvar, que eu posso te ajudar. E aí vai virando uma bagunça, do. Aqui você já começou a aula, velho. Ó, perceba comigo, essa pessoa que você falou que é a pessoa boazinha, normalmente ela fala de si com muito orgulho. Por mais que ela se coloque numa posição de vítima, não sei, no sentido assim, de, pô, eu faço tudo pra todo mundo, cara. Faço tudo pra todo mundo e quando eu preciso, ninguém faz por mim. Perfeito. Tem esse estereótipo ali, tem né? isso aí. Só que ela fala isso como se ela estivesse mostrando um certo nível de que ela é foda, que ela faz tudo. Ela não fala isso se sentindo humilhada. Senão ela não estaria fazendo a questão de contar pra todo mundo. Eu não sei, posso estar enganado, mas eu sinto que eu percebo. Essa pessoa, normalmente... Na verdade, o que faz uma pessoa se tornar essa pessoa boazinha? Normalmente, o que acontece com essa pessoa é da infância, são coisas que acontecem com o pai e mãe dela, que faz ela se tornar esse típico agradador. Boa. Quando a gente... O ser humano, em princípio, ele não é racional, Du. A gente vem de uma ideia que o ser humano ele é racional. Nós somos mamíferos. Eu tenho um professor de pós de neurociências, que é o Rafael Kreis, que ele fala que nós somos mamíferos especiais.
Perfeito? Somos mamíferos especiais. E sendo mamíferos especiais, nós temos a necessidade de construir vínculos afetivos. E nós temos uma necessidade de pertencimento. O ser humano, por si só, não é capaz de sobreviver sozinho. Tá. Quando a gente nasce, é como se já viesse uma... É muito doido isso, é como se já tivesse alguma coisa dentro da gente ali que já soubesse o que fazer para se sentir parte do bando. É loucura isso. Da mesma forma que quando um cachorrinho nasce, um gatinho nasce, ele já sabe o que precisa fazer para mamar. Mas, pô, nem pensa. Então como que sabe fazer isso? Então o ser humano também tem esse aprendizado dentro dele. E aí quando ele é pequenininho, baseado na dinâmica familiar que esse ser humanozinho, nem sei se está certa essa palavra, esse ser humaninho, ele vai construindo, ele vai tendo algumas respostas do externo. Então eu faço o movimento A e tem uma resposta de papai e mamãe aqui. Faço o movimento B e tem outra resposta. Logo meu cérebro já sabe o que precisa fazer para ter algo. Perfeito? Então aqui eu tenho um aprendizado. E a gente vai falar sobre essa questão do aprendizado. Dito isso, uma característica nossa como ser humano é, cara, a gente precisa sobreviver. E meu sistema nervoso, meu cérebro, fazer o possível para me perpetuar e para mim sobreviver. Então essa estrutura que funcionou, esse conjunto de aprendizados que eu tive logo na infância, eu só preciso fazer o quê? Repetir. E aí tem uma galera que vem na internet falando sobre feridas emocionais, criança ferida. Cara, ferida. Pode ser até uma teoria de que em algum momento da vida possa fazer sentido para alguém. Mas ela não é palpável, porque não existe esse negócio de criança ferida. Não existe essa questão de que, eu casei com o pai, eu casei com a mãe. Cara, esquece isso. E eu vou pedir licença disso daí que você está me falando, porque às vezes quem está assistindo a gente, você vai precisar ter um copo meio vazio, cara. Porque eu vou mexer com algumas crenças, que talvez a pessoa ela tá habituada a já ouviu bastante e vai se incomodar. E, cara, você vai ficar revoltado comigo. Tu vai falar que eu sou um bobo, que não faz sentido nenhum, porque eu estou confrontando uma crença que essa pessoa ouviu a vida inteira. Casei com o pai, casei com a mãe, tenho uma criança ferida. Não é. E se você se permitir olhar para esse episódio hoje com carinho, copo meio vazio, eu acho que vai ter muita coisa bacana pra gente poder desenvolver juntos aqui, Du. Eu achei isso disruptivo da sua parte e quero dar um conselho para quem tá assistindo a gente então. Que a pessoa se coloque no meu lugar no sentido de que eu converso com muitas pessoas aqui, toda semana, quase dia sim, dia não, vamos dizer assim. E, cara, se eu não mantivesse meu copo sempre na metade, meio cheio, meio vazio ali, eu não conseguiria conversar com ninguém. Eu ia sempre ser o dono da razão, ficar batendo de frente e tal. Eu tô aqui pra escutar, pra entender o ponto de vista e aprender. Depois eu assimilo, depois eu vejo se testo. Boa. Testo. Boa. Deixa eu ver aquilo que o Ney falou. Deixa eu ver se funciona mesmo. Deixa eu ver se o corpo reage assim, se o relacionamento vai reagir assim, mesmo se eu tiver essa atitude. Eu procuro pensar dessa maneira. Aqui eu escuto o que o pessoal fala, filtro, levo, testo. Tem coisa que eu acho às vezes assim, isso aqui não sei. Passa um pouquinho do tal... Mas não critico, não falo assim, isso é impossível que é verdade, não. Vamos ver, de repente um dia funcione pra mim, eu vou testar. Talvez que o momento dá certo. Exatamente. Pra pessoa se colocar nesse lugar também. Exato. Então, eu quando a gente decidiu vir pra cá, eu conversei muito com a minha esposa, a Patrícia, e a gente não quer trazer uma crença absoluta nossa. Eu quero convidar realmente quem tá assistindo a gente, cara, a se permitir olhar para as outras áreas, porque, cara, a gente atende no consultório. Sim. Então, não tô falando que é algo de livro, eu tô falando que é uma realidade que eu vivo no dia a dia. E tem muita gente que vem falar de relacionamento que nunca olhou para uma pessoa de perto e viu quanta dor a pessoa tem dentro dela, cara. Uma pessoa que sofre por um abuso na infância, uma pessoa que foi rejeitada na infância. Eu atendi uma mulher essa semana que ela foi abusada pelo avô e pelo tio. Como que uma pessoa dessa, na vida adulta, vai ser empoderada para poder ter um bom relacionamento? Cara, não vai. Qual a chance? Qual a chance? E aí essa pessoa, ela quer ter um bom relacionamento. Só que ela não entende o porquê que ela não tem. E aí ela vai comprar a ideia da criança ferida, por exemplo, vai entrar no relacionamento merda, porque ela vai ter necessidade de ser empoderada, porque o grupo ao qual ela está entrando e está estudando diz que você precisa ser empoderada. Só que nós vivemos num país que é laico-cristão, e onde a crença de casamento, ele é quase soberano sobre as outras crenças. Sim. E que se você casa, você não pode separar. Então agora eu tenho de um lado que eu tenho que ser empoderado e tenho do outro lado um conjunto de aprendizados que se eu separar eu fracassei. E aí, como é que eu faço? Fudeu, cara. Parece sentimento de culpa, de merda que a pessoa começa a carregar. Você vive nesse ciclo de culpa, né? Você vive dentro disso daí. Lado, pro outro. E aí vai chegar alguém e falar assim, cara, você tem uma criança ferida. Você fala, então beleza, então você tá dando tudo errado porque eu tenho uma criança ferida. Não, calma aí, respira.
Nós somos seres que nós chamamos de biopsicossocial. Você já ouviu esse termo? Sim, ok? perfeito. Dentro disso, nós temos a parte biológica, que é a nossa vida, papai, mamãe, como que eu vivo, o que eu como, o que eu bebo, etc. Nós temos a parte da psique, que é como a minha psique se desenvolve, e o social ele influencia muito em como a gente vai lidar com a vida. Voltando, às vezes meu TDAH que bate, tá? Você vai ver que eu vou pra um lado, vou pro outro, vai virar uma doideira isso daqui, tá? E aí, baseado nesse conjunto de comportamentos que eu tenho, então, como infância, eu vou aprendendo o que é significado de amor. E o que é significado de amor pra mim não é o mesmo pra você. Perfeito. Então eu não posso falar que amor ele é algo igual pra todo mundo. Sim. Porque, às vezes, eu aprendi que amor é papai saindo trabalhar de manhã, voltando só de noite. E por mais que eu queira o papai perto de mim, papai tem que trabalhar porque e buscar dinheiro, porque ele me ama. Né? Quem nunca cresceu, por exemplo, ouvindo que por que papai não tá em casa? Porque papai foi trabalhar para trazer dinheiro para dentro de casa. Você tá ouvindo isso agora, aí, nesse momento. Papai tá lá. E aí, eu vou sentir algo. Parênteses aqui, tá? O cérebro não processa as emoções. E é importante eu fazer esse parênteses aqui para explicar isso, porque a emoção ela é visceral, ela é corpórea. Ela não é racional. Entende? Então, quando eu tenho uma ausência, não é que eu processei que o papai tá longe e porque papai me abandonou. Não, é porque eu senti algo físico, meu cérebro não sabe lidar com isso, porque o nosso cérebro não sabe lidar com dor. Ninguém sabe lidar com dor. É horrível, o cérebro não tem mecanismo para lidar com dor. Então, eu vou criar uma gambiarra para me ter que lidar com aquilo dali. E essa gambiarra, ela vai funcionar. Só que vai chegar um momento que ele vai virar um ciclo. Então eu vou ter um evento que vai gerar uma percepção física e vou gerar um comportamento e meu cérebro, eu não quero lidar com isso, gambiarra, não quero lidar com isso, gambiarra, não quero lidar com isso, gambiarra, e vou viver num ciclo disso. Nossa. E esse aprendizado de ciclo eu vou levar para a vida. Então se eu aprendi a sobreviver, sentindo uma sensação física que eu vou dar o nome de rejeição, que eu vou dar o nome de abandono, que eu vou dar o nome de insuficiência, que eu vou dar o nome de inferioridade, que eu vou dar o nome de insegurança, eu vou crescer criando conjuntos de comportamento para evitar sentir isso. E aí é esse conjunto de comportamentos, essa gambiarra que eu construo para evitar sentir essa dor, que vai fazer com que eu traga mais disso para mim. Então o nosso cérebro sempre busca mais do mesmo. Nosso cérebro sempre vai buscar mais do mesmo. Por isso que existe aquele paradigma da mulher, por exemplo, que tem um dedo podre. Isso que eu ia falar agora. Sacou? Meu irmão, Pergunta. Ela já conhece. Pô, pega 10 mulheres. E as 10 estão apanhando dentro de casa, Du. Tô num relacionamento bosta. Cara, eu aposto com você o que você quiser. Pergunta pra elas se elas gostam de apanhar. Não. Se elas não gostam de apanhar, por que elas não saem? Porque é um padrão que elas já estão acostumadas? É um padrão. E ela não entende aquele padrão na vida dela. Não é sobre ser empoderada ou não ser empoderada. O cérebro, cara, ele é amoral. Ele não tem moralidade. Ele só é uma estrutura que quer sobreviver. Isso tá dando certo, velho. Então foda-se se você tá dando tapa na minha cara ou não, se você tá batendo em mim ou não. Eu tô vivo. Eu tô viva. Pô, mas a amiguinha do lado falou que isso daqui é errado e que eu tenho que ser empoderada. Pô, mas talvez a minha mãe foi empoderada porque minha mãe ficou em um relacionamento lixo 10 anos com meu pai. Quem que tá mais certo de empoderamento? A minha mãe ou a mentora? Você entendeu? Caceta, né? Entendi demais, velho. Muito sentido. Eu tava pra... Caraca, você até resolveu entrar na questão do dedo podre, você já me respondeu aí pra caramba, velho. Deixa eu voltar pro meu foco aqui. Então, a gente pode... Tô igual você, tava com uma pergunta na ponta da língua aqui, mas aí você entrou no dedo podre, eu fui junto com você e perdi ela. Mas essa questão do dedo podre, então a gente pode associar e pra esclarecer de uma vez por todas, a mulher que sempre traz esse tema como tipo, cara, eu só atraio o homem que não presta... É porque essa mulher, ela só tá repetindo o que ela aprendeu, vamos dizer ali que você tá falando. Tá repetindo e ela precisa desse homem na vida dela para ter algo, algum benefício. Nós não podemos evitar a dor, mas tem sofrimentos que são estratégicos na nossa vida. Então tem sofrimentos, por exemplo, que não deixam o filho ir embora. Tem sofrimentos que fazem com que eu ganhe um carinho da mãe que eu nunca ganhei. Tem sofrimento que faz com que as pessoas olhem para mim de uma maneira que nunca olharam. Tem sofrimentos que quando eu entro numa roda de amigas e falo que o meu marido ele é abusivo, que o meu marido ele é ruim, que o meu marido é mau, as meninas falam, mas como assim? Nossa, eu tô sendo vista. Agora,
Eu posso falar que isso é racional, que ela quer fazer isso? Não. Também acho que não. Então não posso falar isso. Entende? O que eu ia puxar aqui pra gente falar foi que você falou por cima e eu queria trazer pra aprofundar na mesma linha da criança ferida, que você falou assim, as pessoas que falam, tô procurando pai pra casar, tô procurando mãe pra casar, casei com pai, casei com mãe, tem uma questão assim. Perfeito. Da onde vem isso? E por que usam isso, né, pra justificar as coisas? Então? Cara, isso é uma crença que as pessoas têm, e aí eu posso estar falando asneira aqui. E se eu estiver falando, alguém depois vai falar aqui pra mim. Mas se a gente olhar, por exemplo, pra psicologia a freudiana, o Freud vem muito dentro dessa linha, né? Sim. De sentir desejo pela mãe, sentir desejo pelo pai. Cara, quem sou eu na fila do pão pra questionar quem foi Freud? Não é sobre isso. Mas Freud, primeiro, que era médico, e, cara, isso é muito antigo. Hoje tem muitos outros profissionais que vieram depois dele, tem as neurociências. Freud não conhecia lá no passado as neurociências. Então, hoje as neurociências, elas ajudam a gente a palpar coisas que antes eram impalpáveis. Sim, verdade. Perfeito? Perfeito. Dito isso, o cérebro busca padrão. Perfeito? E quando eu vou buscar um homem na vida, com qual é o homem que eu sobrevivi a maior parte do meu tempo? Meu pai. Meu pai. Então agora eu tenho uma familiaridade. Então eu vou buscar familiaridade. Por isso que parece que eu casei com o pai. Tá. Porque eu busco familiaridade. Perfeito? Sim. Entendemos aqui. Entretanto, existem, por exemplo, algumas situações dentro desse script de vida que eu vejo papai e mamãe dentro de um relacionamento onde um machuca o outro. E aí eu cresci com uma linguagem de amor. Nós falamos de linguagem de amor antes, bastidor, né? Do bastidor. E tem uma que eu acredito que você nunca ouviu falar. Ou se ouviu falar, talvez foi de longe. A linguagem do sacrifício. A primeira linguagem que a gente aprende, a primeira expressão de amor é o sacrifício. Tá fazendo sentido? Sim. Por que essa primeira expressão é o sacrifício? Para uma mulher que ela vai dar à luz, ela engravidou. É gostoso ter um filho? Não, deve doer pra caceta. No sentido de dor ali deve doer muito. É, gostoso é pegar no colo depois. Depois, na hora, muda o corpo, muda o peito, muda a barriga, os órgãos têm que se abrir. Então, acontece uma mudança física nela tão forte que é dor. Ela não consegue dormir, ela não consegue transar direito, ela não consegue comer, ela não consegue tomar banho, ela não consegue raspar a própria pepeca porque não consegue enxergar. Sim. É desconfortável, tá ligado? É desconfortável. Mas por amor, ela suporta a dor. Então, veja, por amor eu suporto a dor. Então, agora eu tenho aqui uma associação. Sim. E esse talvez seja o maior vínculo afetivo de amor que a gente tem. O ponto de se sacrificar pelos outros. Ponto. O que a religião fala que Cristo fez por nós? Sacrificou. Então tem gente que anda uma vida inteira carregando uma cruz, porque Cristo foi o maior ato de amor que ele fez por nós, foi o sacrifício. Então veja, essa ideia de se sacrificar pelo outro por amor não é de hoje. Não sou eu que inventei isso. Isso acontece. Perfeito? E aí, trazendo um exemplo de consultório, que a gente vê alguns padrões, então eu vou trazer alguns padrões, e isso que eu vou trazer aqui não é uma linguagem absoluta. Eu adoraria falar, cara, tua vida tá acontecendo isso daqui. Mas não é. Mas eu vou te trazer uma linha de raciocínio para que você se permita se olhar. Tá. Poder me dar um momento, hein? Pelo amor de Deus. Dentro do consultório, eu atendi uma mulher que ela veio com a seguinte crença assim, cara, eu não dou certo em relacionamento. Isso. Empresária fudida, velho. Fudida. Isso é como... Poderada, top. Mulher conquistou profissionalmente, cara, acho que é tudo aquilo que uma mulher busca conquistar. Dinheiro, respeito, tudo. Uma pessoa, né? Hã? Não só uma mulher, que uma pessoa busca, né? Exatamente. Só quando chega no relacionamento, não é a mesma coisa. Porque na parte profissional me comporto de um jeito, tem um script, um papel, e na parte relacional eu tenho outro script, tem outro papel. E quando nós fomos fazer a terapia, e para entender esse padrão dela, né? A gente olha para uma estrutura familiar. Dentro dessa estrutura familiar, ela teve um pai que trabalhou pra um caramba, um pai que ao mesmo tempo também foi ausente e também não esteve perto fisicamente quando precisou. E a gente olha para um outro cenário, que agora é o script da mãe, para a mãe guerreira. Qual que é a mãe guerreira? Pô, se sacrificou, teve que aturar tudo, o pai tava fora, ela teve que aguentar o rojão sozinha ali, se sacrificou, abriu mão dos sonhos, abriu mão... não é das expectativas, mas abriu mão de sonhos, ela abriu mão do futuro, da juventude, ela abriu mão. Ela abriu mão. Ter um filho é abrir mão de algo. Então aqui agora eu tenho essa expressão.
Perfeito? Eu, quando vem, né, como criança, eu tenho a minha interpretação sobre esse fato. Não é sobre o que papai falou, não é sobre o que a mamãe falou. É como eu percebi. É a minha interpretação que vai me moldando. Sim. Ok? Perfeito. Mas eu convivi com papai ou com mamãe? Mais com a mamãe. Mais com a mamãe. E aí eu vou falar que a dor é de quem? Da mãe. Do pai. Ah, tá. Porque o pai tá ausente e eu vi a mamãe sofrer. Certo. Eu vi a mamãe sofrer pela ausência do pai. Então logo eu cresço falando o quê? Que o problema da minha vida é quem? Seu pai. Filha da puta do pai, porque ele foi ausente, porque ele foi um filho da puta, porque ele me abandonou. Agora eu tenho escassez financeira, agora eu busco o dedo podre, busco todo esse trem aí, certo? Por causa do pai. Por causa do pai. Perfeito? Só que o que essa criança que ela tá interpretando, e aí ela não tem a maturidade pra compreender isso, é como se ela pegasse um óculos, eu tô vendo a minha mãe, e minha mãe tá sofrendo pra caramba, eu estou vendo. Então agora eu vou olhar pra vida como? Pô, eu amo tanto a minha mãe, cara, tanta minha mãe, que a minha mãe é foda. Mãe, dá aqui teu óculos da vida pra mim. Olhar com a lente dela? Vou olhar com a lente dela. Porque eu acho que minha mãe sofreu tanto que ela precisa que alguém salve ela. E por amor a ela eu vou salvar ela. E como que eu vou salvar ela? Fudendo a minha vida. Fudendo a minha vida. Porque se a minha mãe se sacrificou, quem sou eu pra ter sucesso? Quem sou eu pra ter um bom relacionamento? Quem sou eu pra ter dinheiro? Quem sou eu pra ter um bom emprego? Se ela fez isso por mim, então eu preciso também honrar a minha mãe. E a gente aprende a honrar pai e mãe desde cedo. Entendeu? Perfeito. E aí eu vou crescer honrando, sendo a salvadora, e vai abrir brecha para que eu entre em relacionamentos fudidos, porque eu preciso ser tão foda quanto a minha mãe. E aí entra o que eu anotei aqui, pelo que eu tô me entendendo, para não esquecer, que é essa questão sobre as mulheres fortes, né? Elas viram essas mulheres fortes para isso, né? Exatamente. E aí, eis a questão, né? Será que elas são tão fortes ou só tão machucadas, feridas? Que é o que você tá falando aqui agora. Cara, Né? todo ser humano sofre. Todo ser humano sofre. Enquanto você estiver nessa vida, você vai estar sofrendo. Tá. Certo? Eu não posso falar por todas, mas de todas as mulheres que eu atendi que vieram com essa armadura de mulher empoderada e de mulher forte, todas elas estavam machucadas. O empoderamento, ele entrou como uma máscara para poder tampar, para poder cobrir aquilo que eu não consigo lidar. A minha vulnerabilidade, a minha dor, a minha imperfeição. Então o empoderamento muitas vezes é só uma gambiarra, só uma estratégia para se evitar olhar para dor. Então eu vou ser a mulher guerreira. E a mulher guerreira, ela tem uma probabilidade de entrar em relacionamento lixo que ela é gigantesca, porque ela precisa do relacionamento lixo para alimentar aqui. É como fazer um churrasco, eu preciso do fogo pro carvão. Não adianta, então, que aconteça, ela vai sempre precisar provar isso pra ela ali, né? Se ela não mudar essa estrutura interna, ela vai sempre precisar. E aí, se ela tem um padrão que é se sentir culpada por não conseguir resolver isso, ou se sentir insegura, por exemplo, com isso, dependendo do processo de mentoria que ela fizer, ou do processo de empoderamento que ela fizer, vai reforçar o padrão, porque também vai entrar como gambiarra. O processo de empoderamento é foda. Vai se fuder. Eu falo assim, pô, a mulher vai lá fazer um processo de empoderamento, mas se cuida. Fez uma boa terapia, trabalhou esses padrões, trabalhou de forma interna. Cara, não adianta você colocar um blazerzinho bonitinho aqui, ó, achando que isso daqui vai mudar a minha realidade. Pode até aqui na hora com você aqui mascarar um pouquinho. Mas e quando eu tô na minha casa lá, que eu pra sustentar. Mas e quando eu tô na minha casa lá, que eu coloco a cabeça no travesseiro sozinha? Ou sozinho? Pra sustentar como isso aí? Que jeito? Quando eu tiro a máscara? Caraca, né? Que jeito? E sabe qual que é o pior, né? Que eu vejo que essas mulheres que estão nesse papel, nesse lugar, elas vivem falando que os homens têm medo delas. Porra, quase que eu falo, né? Que tem medo. Que quem quer estar perto de uma mulher assim, velho? De verdade mesmo. Que homem que tá minimamente no caminho correto ali, de desenvolvimento, caramba, evoluindo, vai querer estar perto de uma mulher assim, que quer ter o pau maior que o dele. E aí o que ela tá vendendo uma mentira, né? Então, eu vejo dois movimentos, assim. Eu vejo esse movimento da mulher empoderada, que ela precisa ser empoderada para conquistar um homem à altura dela, por exemplo. Sim. E vejo o movimento do homem que precisa parar de ser trouxa, né? Que vendem isso pra ele, né? Parar de ser trouxa e conquistar uma mulher. Sim. Só que eu não vejo o movimento de, cara, vai curar teus problemas, teus lixos emocionais pra você se tornar uma pessoa foda, pra você ter uma pessoa foda.
Porque ninguém quer olhar pra isso, Ninguém porra. quer. É muito mais fácil mudar o outro, cara. Isso, os caras pegam e falam assim, pra que eu vou me curar se eu posso ficar falando que o problema é o outro ali, né? Encontrar outra pessoa, aquela pessoa. E aí a gente vai vendo que relacionamento é só consequência de todas essas gambiarras que a gente vai construindo dentro da gente. Esses dias eu tava olhando, e até comentei com a Patrícia, né? A gente às vezes viaja. Ela postou um vídeo meu 5 horas da manhã, acho que eu tava meio que bêbado de sono, e a gente começou nos devaneios nossos dentro do carro. Eu falei pra esse amor, você já viu que tem mentoria que ensina a mulher ser desejada pelo homem? Perfeito? Perfeito. Tem isso? Tem. Não tô errado em falar que tem. Tem, existe. Existe. Legal. Vamos falar sobre desejo. Desejo é algo que fica pra sempre? Não. Não fica? Então, por exemplo, eu vim aqui, eu tô com desejo de tomar esse energético e por algum motivo eu tomei o energético ou não tomei o energético. Vou falar dos dois lados. Eu tomei o energético, passou o desejo. Logo na sequência eu não quero mais o energético. Eu já me saciei daquele desejo ali. Ao mesmo tempo que se eu não tomar o energético e passar um pouquinho, de repente eu vou, sei lá, pensar em alguma outra coisa e logo não faz mais sentido ter o energético. Então a gente tem um desejo por aquilo naquele momento. Se eu tô fazendo uma mentoria para ser uma mulher desejada, legal, deve ser bom ter homens me desejando. Só que da mesma forma, cara, que eu vou atrair o homem pelo desejo, ele vai embora pelo desejo. Porque ele vai ter desejo, ele vai desejar outra. E sabe qual que é o pior, né, disso aí? Que quando a gente traz temas assim pro podcast, são os temas que mais dão cliques. Porque é fácil acreditar que isso é possível. E é o caminho mais fácil, né? Vou conquistar o amor pelo desejo, é um caminho mais fácil. Quando a gente, se torna uma mulher desejada. Vai bombar, mano. Inclusive, vamos colocar isso na capa desse aqui, né? Vai bombar. Como se tornar uma mulher... Aí chama por essa intenção e mostra pra ela que é a realidade. Que o marketing é isso. Você atrai e mostra a real aqui. Veio pelo desejo, vai embora pelo desejo. Um relacionamento, ele só se sustenta se ele tiver 2 pilares. E aí, me corrija se eu estiver falando, está faltando algum, tá, amor? Cara, admiração. Admiração tem que ser em primeiro lugar e o desejo tem que ser secundário, não primário. Certo. Por que a admiração tem que ser em primeiro lugar? Porque se eu passo a admirar você, eu passo agora a ter respeito por você também. Eu quero estar próximo de você. Porque quando eu não tiver desejo, o que vai continuar ali? O desejo não vai estar o tempo inteiro. E quando o desejo não tiver, eu vou conseguir ter uma conversa bacana com você? Quando o desejo não tiver ali, a gente vai conseguir sair, pegar na mão, passear, caminhar, trocar ideia? Não. Ou vai ser só na cama? Só na cama. Isso vale pros homens também. Você que acha que a picuda aí, que acha que resolve tudo na pica, velho. E quando a pica falhar? Vai sobrar o quê? Vai sobrar o quê? Quando você pegar o dia inteiro de trabalho fudido, boleto pra pagar, com o teu cérebro não conseguir processar, cara, eu tenho uma mulher, eu tenho que ser foda. Porque me ensinaram na mentoria que eu tenho que ser foda. Mas vai falhar. E não vai falhar porque você é impotente, vai falhar porque às vezes a pressão do dia, o estresse em si, vai fazer com que, cara, tu não esteja ali. E quando falhar, e você só aprendeu que você é homem, que você é foda na cama, vai sobrar o que pra aquela mulher? Puta. E essa mulher que tá buscando esse homem foda, quando esse homem falhar, vai sobrar o que pra você? Tá fazendo sentido, Dudu? Ô, Ney, tá fazendo tanto sentido que o Jal, nosso amigo aqui que trabalha com a gente, o Jal, ele vive achando que é foda porque se garante na cama. Agora foi um tapa na cara. Foi um tapa ainda bem que você tá aqui hoje, querendo ver o último programa. Tem que vir nos programas que é bom pra ele. Aí, ó. Era pra você estar aqui então, hein? Tá vendo, Galvão? Eu vi que ele até levantou, veio mais perto. Você viu que ele veio filmar nessa hora, ele vai mostrar pra esposa dele, alguma coisa assim, não sei. Caraca, e aí a gente, falando já de desejo, já que entramos nisso, até esquentou o coração do Jal aqui. Já muito depois, não. Gostei. Eu que inventei agora. Eu vou entrar num tema que eu sei que você vai conseguir agregar bastante pra gente por conta do seu conhecimento. Eu vou pegando nas entrelinhas aqui. Sou um terapeuta também, um pouco inexperiente, mas tô chegando lá. Traição, velho. Por que eu falei isso? Porque você falou, cara, se o desejo acaba? Se o desejo acaba, às vezes, se a gente vive só de desejo, o desejo vai nascer em outro lugar. Pera aí. Ah, tá. Pouquinho pra cá, é isso, Jalzão? Você pode dar um toque pro homem, a gente tá ao vivo aqui no Brasil inteiro. Chuta aqui. Chuta o cara, não tem problema. Aqui a gente tá em casa, velho. Ele que manda aqui. Aí, eu que mando. Ouvi isso quando eu entrei. Fiquei feliz por, enquanto o podcast durar, pelo menos ter um pouquinho da sensação de mandar. Depois, quando voltar pra casa, tá é a mulher que manda. Aí lá ela que manda. Não, velho. Entende. Depois a gente vai falar disso também. Vou até anotar.
que as mulheres, se elas soubessem o poder que elas têm... Meu irmão do céu, sabe uma parada que faz a minha mulher ficar louca por mim? Quando ela me vê lavando louça. Mano! É louca mesmo? Como assim? A minha mulher tem tesão de me ver lavando louça, velho. Pera, você tá brincando ou você tá falando sério? Tô falando sério. E se você fizer uma enquetezinha rapidinho, quando você vê a mulher que é casada, que tá com o parceiro ali, quando você vê seu parceiro lavando louça ou fazendo alguma atividade dentro da casa, como que você se sente? Pergunta isso pras mulheres. Não, tô curioso agora não, mas vou abrir essa enquete agora, pelo amor de Deus. Pergunta aí, pergunta pras mulheres pra você ver. Aí vai ter a galera dos, sei lá, é Red Pill que fala, né? Essa galera dos Red Pill. Ah, porque o homem que lava a louça em casa fica feminino, fazer atividade doméstica em casa fica feminino. Não, mas se ficar feminino, fora. Quando ela ter desejo por mim, eu vou ficar também, ué. Fora. Vou ficar feminino também. Fora. Caramba. O homem foda de verdade, ele serve a sua família. O homem foda de verdade, ele serve a sua esposa. O homem foda de verdade, ele contribui dentro do lar que ele caga e mora. Então essa ideia de, eu não posso fazer a tarefa doméstica porque a mulher não vai me respeitar. Cara, tu tá fudido. Mas com esse tipo de pensamento. Você me desculpa, eu sei que sua esposa tá na sala, mas vou ter que falar com o português correto. Agora você botou o pau na mesa mesmo. Agora você representou, você tocou. Porque assim, eu vou te falar. Por que eu tô te falando isso? Agora você já começou a subir o nível aqui. Por quê? Porque a última vez que eu ouvi falar sobre isso, eu vou ser sincero com você, até pra gente conversar sobre isso. Tem ainda, né? A gente volta ali pra você. Um vídeo que a gente soltou aqui de uma convidada que explodiu, né? Foi o quê? A mulher falava assim, se eu vejo o meu marido, você lembra disso, né? Passando um pano de chão em casa, alguma coisa, eu perco o desejo por ele na hora, eu acho isso broxante. Cara, meu marido passando pano de chão? Onde já se viu uma coisa dessa? E você vem na minha frente, como tá ligado? E me diz que eu lavo a louça de casa e minha mulher fica com desejo quando ela me vê lavando a louça. Então eu vou fazer uma provocação pra essa mulher que falou isso. Por gentileza. A provocação é a reflexão pra ela. Você perde o desejo por ver ele passando pano de chão ou por você sentir insuficiente e o teu homem ter que fazer alguma coisa? É sobre ele ou sobre ela? É sobre ele ou sobre ela? Tudo começa no eu e termina no eu. Autorresponsabilidade. Se eu vejo meu marido passando um pano no chão e eu sinto algo, esse sentir algo tá em quem? Nela. Tá nela, porra. Tá nela. Então o que isso quer dizer pra ela? O que isso quer dizer pra ela? Porque não é sobre ele. O que isso quer dizer pra ela? Como que ela se sente de ver o cara contribuindo dentro da casa? Porque às vezes o cara, ele só tá somando. Às vezes ele derrubou um negócio no chão e ele sujou. E qual que é o problema dele limpar se ele sujou? Mas se o cara for chamar a mulher toda hora pra passar o pano que ele derrubou. Aí ela vai reclamar. Sabe o que ela vai falar? Pô, esse cara é um folgado. Sou empregada. E aí? Como que você lida ali com isso? Porque assim, com o que eu vou te trazer agora, cara, você é um profissional sério, atua de uma maneira séria, profissional ali, e vê tantas pessoas falando, não tô falando que ela tá errada do ponto de vista dela, beleza, tô falando assim, com tantas informações assim sendo propagadas na internet, você fala assim, caralho, mano, como que a pessoa falou uma coisa dessa? Você lida com os vídeos que aparecem pra você assim, que você também fica meio perplexo, tipo, como que essa pessoa trouxe isso pros outros, velho? Eu tenho, pra lidar com isso assim, eu também fui um idiota funcional. O idiota funcional, na minha opinião, é aquele que lê, é aquele que ele pega um livro de alguém, um conjunto de informações e replica aquele conjunto de informações. Sem nem ter consultado, sem nem ter entendido o embasamento daquilo. Para mim isso é um idiota funcional. E a internet está cheia disso. Só que talvez não é culpa deles, ao mesmo tempo que uma parte porque uma vez que a internet ela tá cheia de informação, por mais que ela tenha ruído de informação dentro de um monte de informações que são honestas, em algum momento apareceu alguma informação que contradiz ela. Boa, entendi. Perfeito? Sim. E aí, qual foi a escolha dela? Porque a gente é confrontado o tempo inteiro na internet. Às vezes eu tô falando aqui uma coisa pra você e de repente vai vir alguém que tem mais horas atendendo do que eu, com uma metodologia baseada em práticas baseadas em evidências, não de achismos. E eu falo assim, puta, cara, que esse cara falou, pô, deixa eu entender isso daqui, copo meio vazio. E aí, uma vez na ignorância, todo mundo tem o direito de ser ignorante uma vez. Agora, eu continuar sendo ignorante e replicar informações que não fazem sentido, aí é ser idiota. Só que o ser humano sofre, e quanto mais o ser humano sofre,
quanto mais falo coisas idiotas ou superficiais, mais se conecta com quem tá sofrendo. Porque quem tá sofrendo é que ele é burro, cara. Isso aqui é uma solução, porque quem sofre tem pressa. Então, quando a pessoa ela tá em sofrimento, ela quer uma solução. Então, se aparece qualquer doida aí falando uma coisa que faz sentido pra ela, fala assim, cara, esse cara pode me ajudar. Aí vai dar audiência pra esse cara. Cara, e você vê que os jornais já trabalham com isso há muito tempo, né? A gente vai na desgraça, vamos na parte negativa da coisa ali, que faz a pessoa querer entender mais, querer chamar atenção. E o cérebro humano funciona assim mesmo, velho. Se for mais fácil pra mim ali, vai gerar um prazer mais rápido, vamos aí, né? Vamos lá. Eu ia entrar com você no assunto da traição. Você vê que eu sou assim também, né? Eu comecei a falar eu vou dar lado, ele ficou ali. E se eu dar uma viajada aqui, você fala, tá? Não. Mas eu quero trazer, só antes de você entrar, cara, ó, pra quem tá atendendo aqui, tá? Pra quem tá nos assistindo aqui, tem 3 pontos aqui. O que eu tô trazendo aqui, primeiro, é um pouco da minha história, um pouco do meu repertório de clientes que já foram atendidos e a abordagem que eu escolhi trabalhar. Então, não é coisa de livro. Cara, tem um conjunto de informações aqui, de aprendizados aqui que endossam isso que eu tô trazendo aqui. Então, tem muita experiência de cliente que tava na minha poltrona com pensamento suicida, de tirar a própria vida, e a pessoa ela conseguiu se entender e transformar a vida dela, tá? Então, tem muito respeito. Às vezes, a gente fala um pouquinho mais forte algumas coisas, mas tem muito respeito nisso, porque eu quero que você acorde. Então, é assim que eu lido com essas coisas da internet. As pessoas na internet, as pessoas entendem isso também, assim, ó. Por mais bom e profissional sério que você é, se você não der umas cutucadas assim, vamos dizer assim, as pessoas não param pra te ouvir. Não para. Então precisa disso, precisa desses puxão de orelha, vamos dizer assim, para as pessoas pararem. Pô, eu trabalho com atenção no digital, ajudo os outros com isso também, então eu sei como funciona. Você precisa ser ali um pouco mais tal pra galera te dar uma atenção, pra você poder falar o que elas precisam ouvir. Mas eu ia voltar. Traição, vamos falar da traição. Até antes da traição, eu vou só segurar a traição. Calma que já vou entrar na traição. A questão do... Tem muita gente traída, né, velho? Mas a questão da pós que você falou com o Rafael, né? Sim. Ele... A gente tá pra marcar uma data aqui com ele, ainda não rolou, ele vai vir. Tá. Mas eu vejo ele, cara, batendo de frente com muitos caras, com muitos mentores e especialistas e tal, no digital, justamente nisso. Fala assim, cara, mas da onde que você tirou isso, velho? E aí ele vem com a parte, acho que, não sei se científica, com os estudos e tal, por trás, mostrando que muita coisa não tem sentido no que a pessoa tá falando. Não tem embasamento. Cara, que legal saber que ele vai vir aqui. E isso faz eu ficar... e tá dependendo de mim, na real, de ajustar a data ali, sabe? Certo. Foi combinado ali, de passar pra ele a data. E ele... Como é que fala? Isso faz eu ficar pensando assim, cara, o que eu sei, tipo assim, o que é certo, o que não é, o que faz sentido, o que não faz, porque esse cara tava fazendo tudo sentido quando eu tava vendo ele. Mas aí eu ouvi o outro e também faz sentido pra caralho. Aí eu, mano, que coisa de doido, porque, sabe, eu tô entrando numa posição... que eu acho que quem tá assistindo também tá, às vezes, que é escutar vários lados da história e ficar, tá, mas e aí? Cara, muito legal você falar sobre isso, porque tem algo que a gente chama de viés de confirmação. Sim. Então, às vezes eu já posso ter uma crença dentro de mim com algo, e dentro dessa crença, quando eu vejo um profissional A falar aquilo que eu penso, ele vai fortalecer aquilo que eu penso. Pô, não faz sentido. Então, veja, corroborou com aquilo que eu penso. Sim. Senti um gostosinho, e agora eu me sinto até aceito. E validado, porque esse cara falou basicamente o que eu tô falando. A questão do faz sentido, eu desenvolvi uma técnica para eu poder lidar com isso. Porque muita coisa faz sentido, para não ficar enviesado. Já teve quebra-cabeça? Já brincou de quebra-cabeça? Eu gostei pra caramba, de pequeno. Se eu pegar dois quebra-cabeças e pegar as peças dele, tirar peças, e vai ficar peças faltando. Perfeito? Vai ficar peças faltando. E aí eu pego o quebra-cabeça A, peças dele que se encaixam no quebra-cabeça B. Mas o desenho, o mapa deles são completamente diferentes. Mas encaixou. Encaixou onde tinha uma lacuna. Se encaixou onde tinha uma lacuna, fez sentido. Perfeito. Fez sentido. Perfeito. Entendeu? Aí eu preciso perguntar, cara, beleza, faz sentido, mas como isso se aplica na minha vida? E faz sentido pra mim isso que fez sentido? Porque às vezes não faz sentido pra mim. E às vezes só faz sentido porque eu nunca ouvi aquilo dali, nunca questionei, nunca duvidei aquilo dali. Entendi. Por isso que faz sentido. Agora, o que o Rafael Kreist traz, e eu tô muito orgulhoso assim de ser aluno dele, é que você duvide das coisas. Ele traz isso. Cara, não seja um bobo que você acredita em tudo que os outros falam. Vai olhar. É ele, né? Ele mesmo. Esse daí. Ele mesmo, né? Então, vai olhar, duvide um pouco das coisas. Esses dias, por exemplo, tinha um cara falando que ele sabia que as mulheres
elas eram abusadas porque tinham o joelho torto. Porra, vai se ferrar, cara. Vai se ferrar. Caramba, eu consigo imaginar que talvez ele ia justificar. Mas vai se ferrar, Não tem justificativa, meu irmão. Eu consigo imaginar o que ia vir depois dessa frase. Lixo. Ia vir lixo. Porque ela tá se fechando, então o joelho tá pra dentro, então ela se fecha, não sei. Lixo. E aí, cara, de repente pode ser uma criança que caiu e bateu o joelho. E aí? E aí? Às vezes uma criança estava na escola, caiu, bateu o joelho, fez um machucadinho, e aí o nosso corpo é extremamente inteligente e ele vai se adaptar. Você já quebrou algum membro? Já, abraço. Você foi no médico, não foi? Sim. E se você não tivesse ido no médico, o que o teu corpo ia fazer sendo inteligente? Reconstruir. Ele ia reconstruir do jeito dele. E às vezes essa pessoa também foi isso. Às vezes eu pego uma pessoa que não cuida do corpo, ela é sedentária, cheia de açúcar, o corpo não vai, ele não vai crescer bonito, pô. Vai crescer com o joelho torto. Caralho. E aí, se o problema fosse o joelho, que se a pessoa tem um joelho feio, torto e ela foi abusada, então todos os bebês foram abusados. Porque os bebês nascem com cara de joelho, pô. Ai, cacete. Você entendeu? Então veja, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Só que alguém vem e conta uma história pra nós que eu olho pra minha vida e falo assim, nossa, eu tenho um joelho torto. Então tem um monte de jogador, por exemplo, que foi abusado. É verdade. Então agora, já que vamos falar sobre traição, eu queria antes ajudar quem tá nos assistindo. Você sabe, né? Que esse é o momento que eu mostro pra que eu faço o Papo Mil Grau aqui. E, Ney, o que é esse momento? Bora. É onde eu te pergunto se existe hoje uma maneira de ter um contato mais próximo com você, de poder ser atendido por você, ser ajudado por você, pela sua esposa também, que também é terapeuta. Como que funciona isso para o pessoal saber? Que às vezes o pessoal tá aqui por 1 hora assistindo a gente, aí a pessoa tô ouvindo um monte de coisa que o Ney sabe, que ele entende. Como que então eu aplico isso, Ney? Como que você me ajuda com isso? Legal. Vai lá no meu Instagram, Ney Silva Oficial. Tá. Que eu acredito que é o melhor caminho pra pessoa me conhecer, que ele vai ter conteúdo, tem vídeos, vai ter os cortes nossos aqui. Isso. Tem os cortes nossos aqui do Papo Mil Grau, já tem lá os cortes nossos. É uma maneira dela me conhecer. Conheça meu trabalho e vê se faz sentido. Vê se faz sentido. Sim. Vê se conecta. E se conectou, link da bio. Pronto. Ney, quero mais. www.institutoneysilva.com.br. Tem depoimento, tem prova social. Vai conhecer meu trabalho. Eu vou fazer assim, Ney, ó. O Instagram do Ney já tá aqui na descrição, tá? Só você clicar. Mas eu vou também deixar o site. Então, se você quiser conhecer ali, ver os depoimentos pessoal que o Ney já ajudou, bora pro site, fechou? E a gente pode falar também do livro, né, Ney? Já tá disponível pro pessoal? Cara, esse livro tem um presente, tá? Pra quem tá assistindo a gente aqui. E essa pessoa só vai encontrar isso aqui. Tá, isso aqui é só um protótipo, né? Esse é um protótipo, esse é um presente para você, porque o físico não ia tá pronto ainda. Então nós trouxemos algo que a gente chama de boneco, que é uma cópia dele. Certo. Então esse é um presente nosso para você. E espero que goste bastante. Quem quiser na versão digital, também vai ter um presente. Tem um cupom de desconto. Quem tá assistindo. Boa. Chamado Papo Mil Grau cupom. Tem um descontinho de 40%. Ah, tá aqui, ó. Tá atrás de vocês. Tá ali? Ó. Só ler, ó. Só ler ali que 40? já vai ter acesso. 40%. Um presente Papo Mil Grau. Isso aí eu achei que era 4%. 10%. 40%. 40%. Caraca, velho. Sabe que quando o Ney falou que ia me dar um boneco de presente no Tribunal, eu fiquei esperando o boneco aparecer. Mas cadê o boneco? Aí ele falou assim, não, esse aqui é o boneco. Eu não sabia que chamava assim, cara. É um boneco. Véio. E esse livro, ele fala da minha história, fala da história da Patrícia, fala a base do que a gente trabalha dentro da terapia. E se a pessoa ler esse livro e conhecer o nosso material, tanto o meu quanto da Patrícia, que trabalha com relacionamento também, ela vai conseguir construir um relacionamento muito mais saudável e funcional. Boa, que é mais importante. Tem um relacionamento funcional. Relacionamento que funciona. Vai ter as briguinhas, vai ter discussões, mas é normal ter. O importante é a gente entender que só de amor o relacionamento não sustenta. Ninguém consegue segurar um relacionamento só com a expressão de amor. Tem que ter algo a mais. Caramba. E aí a gente mostra o como ter isso. Inclusive tem uma parte aí que chama... Posso abrir ele aqui? Com certeza. Eu deixo, pode ficar... Você deixa? Tem que permitir. Já que você permite, ele está aqui, papapá. Capítulo 3. Você aguenta firme aí. Esse é o momento que você aproveita para se inscrever no canal, exatamente. Né? Deixar aquele seu like para espalhar o vídeo. Autorresponsabilidade relacional à regra 90-10. Isso é para tudo. É que eu não vou conseguir ler. Eu não enxergo. Isso daqui é extraordinário. Esse daí, qual que é a teoria disso? Tudo que acontece na minha vida, um percentual é responsabilidade minha.
Se o meu relacionamento ele tá ferrado, 1% é responsabilidade minha. Ney, mas não fiz nada. Procura 10% para achar algo que você poderia ter feito de diferente. Porque isso vai te ajudar a entender o que você pode fazer para você evoluir, para você melhorar. Porque às vezes dentro de um relacionamento é muito fácil querer que o outro muda. É muito fácil querer que o outro faça algo diferente. Mas se eu não me movimentar também, o outro não vai fazer. E às vezes o outro só tá errando por minha responsabilidade. Por isso que é 10-90. 10% daquilo que eu faço ou deixo de fazer que contribui para 90% do outro. Agora você levantou a bola pra gente entrar num assunto que a gente tá tentando há um tempo e agora vai entrar. Então, Ney, em uma traição, a pessoa que foi traída, a gente pode dizer que ela tem pelo menos 10% de responsabilidade nisso? Acredito que sim. Acredito que sim. Por quê, Ney? Será que a galera tá preparada pra gente abrir sobre isso? Porque... Quem tá aqui com a gente até agora tem que estar, senão, meu amigo... Legal. É o momento. A traição, ela acontece do nada, Du? Eu acredito que não. Eu também acredito que não. Acorda e traiu hoje do nada, de repente. A traição, ela é uma consequência de algo que já não está funcionando. Então, nem toda traição é falta de caráter. Nem toda traição é porque a pessoa não presta. Nem toda traição é porque a pessoa ela é vagabunda. A traição, ela pode revelar muito mais sobre o que a pessoa ela tem ou sente do que ela imagina. Não me orgulho disso que eu vou falar aqui, mas eu fui uma pessoa que já traí. E a principal traição não foi com o outro, cara, foi comigo mesmo. A principal traição, ela começa aí. E às vezes a pessoa que trai, ela sofre muito mais do que a pessoa que foi traída. Porque a pessoa que trai, ela traiu a confiança, ela traiu a expectativa, ela traiu o amor que ela prometeu dar, ela traiu seus próprios valores. E ela só vai entender isso depois. Você lembra das gambiarras emocionais? Demais. A traição, ela pode ser uma gambiarra. Uma vez eu atendi uma pessoa, e foi um atendimento assim, extraordinário. Ele era casado e tinha problema com traição. Traía de bastante. E ele procurou ajuda. Veja, ele procurou ajuda. Porque ele falava assim, Ney, eu não consigo, cara. Eu não consigo. Parece que é interno, eu tenho vontade de trair. Mas eu não gosto disso, eu quero ter controle sobre isso. Então, se a pessoa procurou ajuda, falou que quer ter controle sobre aquilo, como é que eu posso falar que é falta de caráter? Se fosse caráter, ela não procuraria ajuda, foda-se o outro. Aí já tem solução. Ela não procuraria ajuda. E dentro da terapia dela, ela tinha uma necessidade de se sentir culpada. Perfeito? Ela se sentiu culpada? Se sentir culpada. Então, quando ela traía, se eu for olhar para a parte biológica da coisa, é óbvio que o prazer vai estar associado. Sim. Mas eu não posso falar que ela só traía por conta do prazer. Mas esse movimento fazia com que eu sentisse a expressão de culpa. Então, o que predominava era a expressão de culpa, de fazer aquilo dali. Caralho. O cérebro não é moral, cara. O certo ou errado, ele é social. O certo ou errado, ele é social. O cérebro não sabe o que é. Ele não tem essa expressão de certo ou errado. Ele é uma estrutura que ele tem um padrão e que ele vai trabalhar dentro desse padrão para se retroalimentar para continuar sobrevivendo. Mas por que uma pessoa buscaria se sentir culpada? Tipo, o que pode ter acontecido na vida dela, o que ela aprendeu de mundo pra gostar de se... Não gostar, querer se sentir assim. Ela não quer se sentir assim. Ninguém gosta de sofrer. Perfeito? Só que ela percebe uma sensação física e ela não quer sentir aquilo. Então ela cria uma gambiarra para evitar aquilo dali. Tá. Ela cria uma gambiarra para evitar aquilo dali. E isso pode estar associado a uma expressão de culpa. Quando a pessoa, por exemplo, ela é o menino bonzinho, cresceu sendo um menino bonzinho. O menininho ou a menininha que a mamãe validava para tudo. O menininho ou a menininha que se calava e a mamãe batia palma. Então, quando eu erro, eu me sinto inadequado. E dói. É ruim. Não quero lidar com aquilo. E aí eu vou criar uma estratégia para poder evitar isso daqui. Só que como o cérebro não é moral, e aí eu tenho a parte social e a parte biológica da coisa, eu não posso deixar de falar que foi gostoso. Entendi. Entendeu? E aí as coisas começam a virar uma bagunça interna entre eu não quero sentir culpa, mas foi gostoso. E aí eu vou criar uma estrutura para ficar retroalimentando isso. Não é um processo cognitivo, não é um processo consciente. Ali, né? E aí ele entendeu que
ele tinha essa necessidade de ser um menino bonzinho, só quando ele errava, ele se punia. Ele se cobrava. Então, ele entrava no processo de autopunição. O cérebro não é moral. Ele precisava sentir daquilo, porque aquilo fez parte do conjunto de experiência e aprendizado que ele teve pra vida pra poder sobreviver. Que doido. Você ia falar alguma coisa? Que você deu uma... Eu ia... Vai ter uma reflexão aqui. O cara deu até um... É que esse assunto de traumas, né? Principalmente na infância, que é onde a coisa mais ferra ali, né? Quando a criança tá se desenvolvendo e tudo mais. Eu vejo que ele tá vindo tão forte agora, que parece que os novos pais, como, por exemplo, nosso amigo do Corrêa, os pais de nova... Como é que é? De primeira viagem? Eu sou de segunda viagem mais recente, mais recente. Tipo assim, eu tô vendo um movimento muito de como é que fala a palavra? Se cobrar de fazer uma educação perfeita pra, tipo assim, caramba, cuidado pra pra não corrigir criar o que os pais fizeram com a gente, né? No meu filho. E, tipo, é possível isso? Você conseguir criar um ser humano sem nenhum trauma? Onde é o limite ali pros pais também não ficar louco da cabeça em que pode e não pode fazer? Cara, que pergunta extraordinária, assim, né? Você conseguiu, tá vendo? Você falou que era capaz. Que pergunta, e uma pergunta bonita até pra pensar, e realmente os pais se cobram muito, inclusive dando aquilo pros filhos que eles, né, não tiveram. E a gente vê, eu acredito que de 10 pais, 11 quer fazer isso. Só que olha que paradoxo do cara, porque se eu sou um pai hoje que tem uma estrutura dessa, que tem essa inteligência, construir uma empresa, construir tudo isso, porra, eu construí isso vindo de algum lugar. E de repente, eu não querer que o meu filho passe por alguns desafios que eu passei, é privar ele de ser uma pessoa tão foda quanto eu sou. Eu penso isso também. Perfeito? Perfeito. É privar ele. Enquanto você é vivo, você vai ter desafios da vida. Se você é vivo, você vai ter. Você colocou um filho no mundo, o filho vai sofrer. E não por você. Ele vai sofrer pelas próprias percepções dele. Ele é um ser vivo, único. Você pode fazer o que você quiser. A interpretação no final é dele. Ele vai entender do jeito dele. Do jeito dele. Então, o que eu falo para um pai que se culpa, uma mãe que se culpa dentro de um relacionamento, ou que às vezes mantém um relacionamento merda, porque se separar, tadinho do filho, o filho vai crescer sem pai. Assim, cara, enquanto você estiver num relacionamento lixo, ferrado, não querendo se separar ou olhar para essa estrutura para poder reconstruir por conta de filho, tu tá botando uma carga de responsabilidade nas costas do teu filho. Expressão do amor. Eu estou me sacrificando por amor a você. Então logo teu filho tá crescendo, aprendendo. Cara, mamãe e papai sacrificaram por mim. Que lixo que eu sou, né? Que lixo que eu sou, né? Porque eu sou o responsável pelas escolhas, a merda das escolhas da minha mãe e a merda das escolhas do meu pai. Como que eu vou viver a vida? Fala pra mim. Porra. Que jeito que eu vou pra vida? Que jeito que eu vou ter dinheiro? Que jeito que eu vou ter sucesso? Que jeito que eu vou construir? Se desde pequeno as escolhas erradas de papai e mamãe me ferraram. Perfeito? Vai tudo lascado. Vai tudo lascado. Então, a melhor maneira, ao meu ver, de você ajudar o seu filho para que ele tenha percepções e poder fazer as escolhas dele, porque você lembra, biopsicossocial? Sim. Social influencia. Cara, viva a sua vida. Cura as suas dores. Seja um pai foda. Seja um pai mentor. Seja uma mãe mentora. As dores que você teve foi sua, não é do seu filho. Se você não soube lidar com essas porcaria e tem a necessidade de jogar por cima do teu filho, a responsabilidade é sua. Não era do teu filho. Ah, eu não tive um carrinho, por isso eu quero ter um carrinho, vou dar pro meu filho um carrinho. Aquele peso afetivo por você não ter tido um carrinho é seu, não era do teu filho. Dele, quando você der o carrinho pro teu filho, foda-se, ele vai desmontar, vai quebrar, vai jogar. E aí? Isso é uma boa verdade Então, do mundo. ao invés de querer ensinar, ao invés de querer dar pro seu filho aquilo que você não teve, ensina pro seu filho aquilo que não te foi ensinado. Ensina a lidar com as emoções, ensina a lidar com a frustração, crie micro pequenas frustrações para calejar ele dentro de casa, não deixa a sociedade dar isso para ele. Ensina a ter limite, ensina sobre até onde ele vai, até onde ele pode ir. Sim. Ensina isso dentro de casa. Ensina, ensinar fica. Dar, eu vou ganhar um presentinho, vou jogar depois e tchau, acabou. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Porra, demais. Mas eu acho que a nossa geração, eu acho que ela é a geração que
nossa geração faz. Quantos anos você tá, né? Eu tô com 34. 34. Eu tô com, porra, fazer 20, eu tô com 29, fazer 30. Qual perna? Depois do 29, depois do 29 veio 30, viu? E é parecido aqui, então tá muito próximo. Eu digo assim, é a geração que mais tem acesso ao conhecimento, né, assim, com mais facilidade. Eu acho que por isso que tem essa cobrança toda, que você começa a ver informações que você não tinha, você conhece um mundo muito maior do que os pais conheciam antes, eles não tinham acesso a essa informação, tá ligado? E aí você quer resolver agora o problema de todos os seus ancestrais. Exato. Tem um peso agora de falar que você tem que resolver o problema de todos os seus ancestrais, mano. Do tipo assim, você tem que parar em você essa porra. Concordo plenamente com você. E eu não tô falando se é certo ou errado, mas tá existindo esse movimento. Do tipo, mano, é sua hora. Chegou o momento de você quebrar com as merdas da família. Da geração toda. Não tem uma parada assim? Tipo assim, mano, você vai ser o salvador, mano. Você pode parar em você agora todos os traumas. E não tô falando que isso é errado ou ruim, mas eu acho que deve gerar um peso na cabeça de uma galera ferrado, né? Pô, demais. Eu já comprei essa narrativa, eu tô nela. Eu compro ela, de verdade. Eu falo, pô, eu não quero que eu continue passando coisas pro meu filho. Mas não tem como, porra. Se eu não passar os dos ancestrais, eu vou passar os que eu criei. Aí você querendo evitar aquilo, você vai criar situações pra ele. É isso daí. Então, tipo assim, claro, eu busco ser um cara cada dia melhor, no conhecimento ali, mas de fato cria-se um peso assim na cabeça das pessoas que faz a galera ficar num sentimento de culpa. Não sei por qual cara, fim, existe um terror hoje na internet que ele é absurdo. Ele é absurdo e se a pessoa ela não parar um pouquinho e respirar, ela tá ferrada. Ney, como resolver isso? Eu adoraria, eu falo pra Patrícia assim, ó. Eu adoraria não precisar da internet. Pra trabalhar, pra vender meu trabalho. Parece ingratidão que eu tô falando pelo que eu tenho pela internet, mas eu adoraria, cara. Porque a internet, ela mostra uma realidade que muitas vezes ela não existe. Ela mostra o cara bonito, ela mostra o cara falando coisas legais, mas nem sempre é aquilo dali. E aí a pessoa olha para aquilo e fala assim, nossa, então se essa pessoa tá falando isso, então é isso daqui mesmo. E aí ela se ferra, cara. E a gente precisa de mais mundos. Pega o seu filho, vai para um parque. Esses dias eu vi você, por exemplo, com seus filhos passeando, brincando, se divertindo. É isso, cara. Eu mostrei, porque as coisas que eu faço ainda tenho dificuldade de mostrar. Ali eu me esforcei pra mostrar aquele dia. Isso, sabe? É isso que vai moldando o pacotinho de experiências e de amor pra uma criança. É isso que vai mudando, não é dar. Tem pais, por exemplo, que dão de tudo, mas nunca fizeram isso daqui, ó. Licença, daqui a mãozinha pra mim. Nunca chegaram pro filho e falaram assim, porra, filhão, eu te amo, cara. Tocaram, abraçou assim. Porque isso aqui, o maior órgão humano é a pele. E como que a gente se sente, amado? Toque. 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 E aí você pega esses adolescentes hoje, assim, porra, meu filho tá com 5, tá com 10 anos, 11 anos, 12 anos, tomando Ritalina, fudido do TDAH. Que isso? Pô, mas qual que foi a última vez que você pegou seu filho e você foi no parque com ele? Eu sei que a vida tá corrida. Eu sei que tem boleto, eu sei que tem PVA, eu sei que tem IPTU, eu sei que você trabalha pra um cacete. Mas, cara, vai ter um momento que você vai ter que, ou agora, encontrar no meio disso tudo, desse desafio que é viver a vida, o momento pra você poder mostrar pro teu filho que ele não é um peso pra você, que você ama ele, estando um pouquinho junto ali com ele, do que ter que correr atrás de médico depois. Porque se é pra correr atrás de médico depois, a gente acha tempo, porra. Mas esse é pra brincar, se divertir, aí não acha tempo, saca? Se o cara pra visitar não consegue tempo nunca, no velório para tudo. E aí, total. E aí dentro da mentoria ponto X, por exemplo, eu trago muito sobre isso, que é o ponto X do relacionamento funcional. É isso, qual que é o momento de qualidade que você tem com a pessoa que você fala que você ama? Você pega de manhã, você já levanta de manhã e olha pra pessoa, vai tomar um café de qualidade, ou já levanta na correria atrasado porque tem um monte de caralho de coisa pra fazer. Ou você vai tomar um café da hora, você senta de manhã, conversa, pergunta pra pessoa como é que foi o dia dela, troca uma ideia com ela. Tá doido. O que você faz pra alimentar isso dentro da relação? Mano, você sabe que eu tava esses dias, agora aqui ó, no Jogo do Brasil, na grande derrota, né? E aí eu tava na sala, eu, meu filho, minha esposa, outra filha, os 4 ali reunidos na sala ali, né? Só a gente. E do nada veio na minha cabeça assim, caralho, eu vou morrer, mano. Tipo assim, numa mensagem de conforto, ao mesmo tempo que algo bom, algo ruim, no sentido assim, ó, eu vou morrer. Por isso eu preciso aproveitar esses momentos. Eu preciso olhar pra isso como uma maneira, algo mágico que tá acontecendo na minha vida, esse momento que eu tô. Eu, minha esposa, meu filho e minha filha na sala num Jogo do Brasil.
E me deu isso assim. Eu lembro que a Aline nem ouviu, eu só falei assim, cara, eu vou morrer, mano. Soltei assim do nada, não com caralho e tal, mas tipo, eu vou morrer. E aí acho que ela só olhou pra trás, tipo, o cara tá louco, né? E seguiu o pai ali. Mas eu refletindo sobre isso, eu falei. E eu tenho uma loucurinha assim, que eu me vejo no futuro e que eu tô vivendo o passado. E que ali é um passado do meu futuro, e eu falo, puta, um dia isso aqui vai ser o passado. E eu ia querer voltar nessa cena. Saca? Eu falo, então eu preciso aproveitar essa cena aqui agora, porque eu tô no passado agora. Consegue perceber? Massa e aí demais. eu falo, e aquilo vira um momento lindo e gigante, assim, muito doido. Eu falo, caraca, meu filho, minha filha, minha esposa... É muito, torna muito gostoso, velho. Cara, o Mário Sérgio Cortella, quando ele vai filosofar falando sobre felicidade, acho que tem uma... Vou parafrasear uma fala dele, porque eu não sei se é literalmente dessa maneira que eu vou falar. Então eu vou parafrasear essa fala dele. Que ele fala que a felicidade é um momento tão incrível na nossa vida que se você morresse naquele momento, tudo poderia ter valido a pena, valeria a pena. Que é um momento mágico, um momento foda, que você fala assim, nossa, que foda isso daqui. Se eu morresse agora... Não teria peso. Não teria peso. Né? Não sei, eu me lembrei disso com o que você falou. E você falou uma questão interessante, vou pegar um gancho sobre isso, que você falou de pensar no futuro, passado. E existe algo que é falado no mercado, onde a pessoa, por exemplo, ela é depressiva, ela é ansiosa, porque ela vive no passado, porque ela é depressiva, tem excesso tá vivendo o excesso do passado na vida dela. Ou porque ela é estressada, porque ela vive o excesso do presente. Ou ela é ansiosa porque ela vive o excesso do futuro, né? Por algo que isso não aconteceu, ela tá lá no futuro. O nosso cérebro, ele é atemporal. Ele processa todas as informações ao mesmo tempo. Tudo junto. Para você estar falando aqui comigo agora e trazendo esse presente de compartilhar esse momento com a tua família, que foi um presente para nós isso daqui, você teve que olhar para o passado. Só que eu senti algo aqui agora. Agora, eu senti a mesma emoção agora. A mesma. Porque o cérebro, ele não sabe lidar com essa informação de passado, presente e futuro. Ele processa tudo igual. Para ele tá acontecendo aqui agora isso daqui. Trazendo para o âmbito do relacionamento, tem muitas pessoas que saíram de relacionamentos traumatizadas, de sofrimento, e que elas buscam no relacionamento atual transferir aquilo que não fizeram ou sofreram no relacionamento anterior para esse novo. E aí elas querem moldar esse relacionamento para elas não sofrerem. São aquelas pessoas, por exemplo, que têm a necessidade de controle dentro do relacionamento. Elas querem controlar o relacionamento. Porque elas não querem sofrer dentro dele ali. Mas veja, e aí eu vou sofrer. Porque eu quero que aquela pessoa se transforme numa personagem para adequar a minha necessidade. E quando ela não se transforma nisso, aí vai dar ruptura. Vai ter problemas. Perfeito? Caraca. O ser humano é como se fosse uma massinha de slime. Sabe aquelas massinhas de slime? Demais, hein? Né? Então, sempre quando eu tenho uma experiência, eu vou juntando, né? Trazendo fragmentos dessa experiência para minha vida. E se eu não olhar para dentro de mim, eu vou poluindo essa nova experiência. Eu vou olhando para essa experiência e vou poluindo. Porque todo relacionamento, ele é um quadro, cara. E eu vou tingir esse quadro. Vou pintar. Só que eu vou pintar com aquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu tenho dor dentro de mim, se eu tenho sofrimento dentro de mim, eu vou tingir esse quadro. E vai sair de um jeito. E às vezes tem um cara legal na minha vida que entra, e aí eu tinjo ele com uma tinta ruim. E às vezes tem uma mulher legal na minha vida que entra, eu vou tingir ela com uma situação ruim. E é uma pessoa boa. E é uma pessoa boa. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Eu tô com uma questão aqui, né, que é o seguinte. Você tá trazendo pontos de vista não de tudo, diferente de tudo que a gente tá acostumado a ouvir. Não assim, mas curiosos e interessantes, cara. Fazia tempo que eu não via algo que tá meio disruptivo, assim. E aí aqui no Papo Mil Grau, o pessoal pesquisa muito sobre as dinâmicas de relacionamento do masculino e do feminino, né? E eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Por exemplo, com a sua linha de raciocínio, com o seu repertório, né? O quanto importa isso? A gente acaba voltando até um pouco naquela questão dos trabalhos domésticos, caramba, sobre papéis de cada um, papéis do homem, papéis da mulher, para ter um relacionamento funcional. Para você, existe algo que tende a ser mais funcional ou não? Não existe tais, não regras, mas algo que funcione melhor. Vai ser sempre de pessoa para pessoa. Como você enxerga isso? O que é o masculino e o feminino para você? E como unir eles? Para você deixar mais redondinha a pergunta. Tá. Dentro de um relacionamento funcional,
Primeiro que ele não vai existir igualdade. E aí a gente vai abrir uma linha para equidade e não igualdade. Porque a igualdade, eu deveria colocar as duas pessoas dentro... Eu deveria considerar que as duas pessoas têm o mesmo conjunto de repertórios para estar ali. Tá. Então, isso não existe, porque cada um veio de uma maneira. A equidade, ela nos permite olhar que cada um vai somar dentro do relacionamento com as suas características e com o repertório que ela tem. Então, um relacionamento funcional é quando tem eu, você e nós. Eu, você e nós. Feminino e masculino, para mim, eu tenho um conjunto de habilidades, eu vou usar esse conjunto de habilidades para potencializar o nós. Dentro do meu relacionamento, eu sou um cara, por exemplo, que tem um conjunto de habilidades que é mais voltado para ação, para reatividade. Então, eu sou mais reativo às coisas que acontecem. Logo, eu posso falar que eu sou mais forte? Não. Eu sou apenas reativo a algumas situações. Eu me movimento um pouco mais. Mas a minha esposa, que ela é feminina, não quer dizer que ela não tem essa reatividade também. Ela tem essa reatividade dentro das características e habilidades que ela tem. Então, ao meu ver, a mulher ela tem um conjunto de habilidades e características que ela aprende para servir o nosso, e o homem tem outro conjunto de habilidades e características. Então, eu não vejo que é sobre feminino e masculino, é sobre quais habilidades que eu tenho e quais habilidades que você tem. Então você quer medir, pelo que eu entendi, pode ser que você, sendo um homem, tem tais características que eu também, sendo homem, vou ter outras diferentes das suas? Claro, nós somos seres diferentes. Então, eu não posso falar que o que serve para mim como masculino vai servir para você. Não faz sentido nenhum isso. Né? Porque nós dois temos um órgão genital que torna a gente igual. Né? Se fosse assim, o Fusca deveria levar eu com a mesma pressão e mesma velocidade e segurança que uma Ferrari do ponto A ao ponto B. Tem 4 rodas. Entendi. Então, o masculino ou feminino, ao meu ver, é baseado no conjunto de habilidades que cada um tem. Eu sou mais forte que uma mulher. Sim. Fisicamente, cara. Fisicamente sou mais forte. Então, se eu sou mais forte fisicamente, vai ter atividades que eu vou ter mais competências para fazer. Mas isso não caracteriza que faz parte do masculino, no seu ponto de vista? Cara, é uma habilidade que a mulher não vai ter. A não ser que ela pegue o hormônio de testosterona e tenha mais músculo do que eu. Já é meu. Já é uma característica minha como ser humano. Tá. Ó, Tô entendendo, mas tô me questionando ainda, tentando ficar mais claro pra mim. Vou pegar, por exemplo... Esses dias eu vi um vídeo de uma leoa. Então vamos imaginar a leoa como um ser feminino. Sim. Certo? E aí o leãozinho dela, o filhote dela tinha caído na água. E ela tava tentando salvar o filhote. Né? O instinto materno, por exemplo. O leãozão foi lá e queria traçar ela. O leãozão viu a leoa com a raba pra cima lá e falou assim, vai ser agora. E ela queria salvar o filho? E ela queria salvar o filho. O que ela fez? Cara, ela ativou o instinto dentro dela de reatividade que foi, pra cima do leão. Então ela ficou reativa naquele momento. Isso não quer dizer que ela usou uma energia masculina para ser reativa. Não, já é dela. Só que não faz sentido ela ficar o tempo inteiro usando aquilo dali. Então ela vai usar em momentos específicos. Mas eu não posso pegar porque ela foi reativa dentro de um contexto e dizer que ela tem energia masculina. Entendi perfeitamente o que você quis dizer agora. Entendi com esse exemplo. Perfeito? Certo. Da mesma maneira que se eu pego um homem que porque ele passa pano na casa ou porque ele é mais passivo, que ele tem energia feminina. Contexto, repertório. Talvez eu fui o cara bonzinho. E por ser o cara bonzinho, eu sou a porra do bonzinho. Eu só sou bonzinho. Não é que eu tenho energia feminina, eu só sou bonzinho. Talvez o meu contexto estava tudo favorável. Mamãe ali, papai ali, não precisava levantar cedo para trabalhar, acordava meio-dia, tinha todo mundo para fazer alguma coisa para mim. Então por que raios eu vou ter que ser reativo pra vida? Então não é que eu tenho uma energia feminina. Eu só não tenho repertório. É que criaram uma embalagem para chamar de energia feminina, vamos dizer assim. Exatamente. Mas o cara só é passivo, cara. O cara só é passivo. Ele não precisou ter essa reatividade pra vida. Tá certo. É, porque aí atrela uma passividade ao feminino. Exatamente, mas não, cara. Não. Da mesma forma que a mulher, por exemplo, pega uma mulher que ela passou por abuso, essa mulher vai ser passiva. Uma mulher que passou por abuso, ela vai ser passiva, você tá falando? Dependendo do repertório que ela tem, cara, dependendo do contexto estrutural de família que ela tem, porra, a mulher ela vai vestir uma armadura. Acabou. Por quê, meu irmão? Aqui dentro ninguém vai, porque se a maior fonte de amor me machucou, foda-se você. Quem que é você pra chegar aqui perto de mim? Ah, ela tem energia masculina, não, otário. Ela só é uma mulher machucada, tem um escudo na frente dela, porque todas as vezes que alguém tentou chegar perto dela, machucou ela. Então ela tá com o escudo na frente dela, porque ela tá machucada. Não quer dizer que ela tem energia masculina, ela só tá se protegendo. E ela vai dar porrada.
Fez sentido, cara? Peguei demais o que você tá falando. É aquilo, a gente escuta tantas coisas que a gente fica, né? Mas eu entendo que as pessoas só dão nome. O que eu entendo, tá? Que as pessoas dão um nome diferente pra cada coisa. Tá ligado? Contexto então, social, a bolha que eu tô e o nome que eu quero dar é a bolha que eu tô. Dependendo da bolha que eu tô, eu vou ouvir isso daqui. Isso, é verdade. Vai ser a minha bolha, entendeu? Mas é uma construção social. E aí as pessoas criam as suas ideologias. Sabe qual que é a minha maior vontade? Não tem como fazer isso, eu sei. Mas é pegar uma criança e colocar ela no nada pra ver o que ela vira. Um bebê, tipo, nasceu. Coloca esse bebê de um jeito onde ele não vai ter influência de nada e ver o que acontece com ele. Um homem e uma mulher. Não, com certeza. Tirando esse fator. Tipo, tirando esse fator, porque ainda nós acho que são, se não o único, um dos poucos mamíferos que depende 100% de alguém pra seguir ali, né? Não, vai depender da mãe, né? A gente depende de mamar e tudo mais. Mas eu quero dizer que com as próprias pernas, né? A gente não consegue. O gatinho ainda vai com as pernas dele. Sim. Mas o que eu quero dizer é. Queria muito poder ver, um desejo que eu tenho é pegar uma criança, um homem e uma mulher, e colocar eles pra crescerem sem influências da sociedade. Pô, pode ser um absurdo o que eu tô falando, mas pra ver o que aconteceria, o que eles virariam. Vamos dizer assim, pra ver se existe algo que vem mesmo de algum lugar, ou se somos de fato, né, uma página em branco que só pega com o que é passado pra gente, né? Cara, ele vai sobreviver, que é comer, transar e dormir, são as necessidades básicas. Tudo que vem depois é uma construção social. Eu preciso me vestir assim para me ter empoderamento, para que as pessoas me respeitem. É social. E aí, dependendo da onde eu olhar, vai ter um conjunto de crenças. Sim. Qual que é o problema? Que a gente pega esse conjunto de crenças, dependendo da bolha que eu tô, e trago para mim como uma verdade. Então, logo, esse conjunto de crenças faz sentido para mim, é uma verdade absoluta. Esse é o problema das pessoas. Pegar um conjunto de crenças de alguém, vestir essa roupa e achar que aquilo é uma verdade absoluta. Pô, eu tô no meu relacionamento que eu não posso servir meu marido, que eu não posso colocar a comida no prato do meu marido porque eu vou ser uma empregada dele. Pô, vai se ferrar, cara. É uma gentileza. Equidade, é uma gentileza. E da mesma forma que um dia teu cara vai fazer. Cara, eu sou apaixonado em servir a minha esposa. Sou apaixonado em cozinhar pra ela. No café da manhã lá em fazer casa Porra, cara, eu sou apaixonado por isso. Da mesma maneira que ela também é apaixonada em me servir de outras maneiras. Pra mim me sentir amado também. Sim. Então cada um vai entregar numa proporção pro outro, mas é para preservar o nós. Perfeito. Vou te dar a palavra. Tem uma questão aqui que eu queria primeiro confirmar. Você é hipnoterapeuta também, certo? Irmão, isso e muito mais. Não só hipnoterapeuta. Por isso que eu falei também. Hipnoterapeuta, encantador. Os caras estão levantando a minha bola. Uma curiosidade pessoal aqui interessante. Tem como, dentro de um relacionamento, usar a hipnose pra conseguir algo que, tipo assim, a mulher ali quer uns negócios do cara, o cara não... o cara nem perceber ali. Câmera, por que ela foi pro concerto hoje? Tem como usar a hipnose dentro do relacionamento, assim? Pra conseguir o que você quer. Não é pro mal, mas porque você não leva pro lado ruim, onde a pessoa vai, né, hipnotizar pra conseguir coisas às vezes, mas sabe, conseguir as coisas que quer ali, os negocinhos. Caloroso. Cara, se fosse eu sou hipnotizado o tempo inteiro, porque minha mulher consegue tudo, eu tô lascado, entendeu? No fundo, você está hipnotizado, ela vai te contar agora, a verdade, né? Pô, pensar, né, amor? Antes de responder essa pergunta, só vou falar um gancho de traição pra mim não perder essa linha que eu trouxe. Boa, Ney. Porque muitas vezes a traição, ela pode ser utilizada pra me criar uma ruptura dentro do relacionamento. Então, às vezes é uma estratégia, porque eu sou inseguro, eu sou uma pessoa que não sei me posicionar, que eu não sei lidar com aquilo que tá me machucando, botar o fim naquilo que tá doendo. E aí, não necessariamente racionalmente, não necessariamente ser de forma racional, intencional, eu posso utilizar a traição como um mecanismo para me sair do relacionamento. Sim. Isso não quer dizer que seja intencional, mas eu posso utilizar, e já vi vários casos da pessoa. Porque todo relacionamento é uma corda com duas pontas. Empresta aqui pra mim, Roberto, o cabo. Então vamos imaginar que o relacionamento aqui, ó, tem duas pontas aqui, ó. Boa. Tem duas pessoas, uma segurando em cada ponta. Se eu tô num relacionamento que ele é disfuncional, os dois estão sofrendo, não um só. Então todo relacionamento, os dois estão sofrendo. E aí eu não consigo lidar com isso daqui, não tenho repertório para me poder falar que não dá mais, que não serve mais, e vou começar a pular fora. E aí vai ter alguém que vai me acolher, vai ter alguém que vai ouvir minhas dores, vai ter alguém que vai... abrir uma porta que eu nunca deveria ter aberto para alguém poder entrar. E aí eu vou fazendo isso de maneiras que eu vou deixando brechas. E aí o nosso inconsciente é foda, cara.
que eu vou deixando brechas para que o outro descubra uma mensagem, algo que eu não apaguei. Por quê? Porque eu prefiro que o outro separe, eu prefiro que o outro chute a minha bunda, do que eu chegar e falar assim, ó, olha, não tá dando mais. Isso é foda. Então tem situações que a traição, ela pode ser sim utilizada como uma estratégia para mim criar uma ruptura e sair fora do relacionamento. Porque eu não sou homem ou mulher suficiente para falar assim, ó, não tá dando mais. Nós estamos nos machucando. Vamos cair fora. Isso é foda, velho. Eu ouvi uma vez aqui de um convidado nosso que ele falou assim, que falou, cara, você não esquece as coisas, tipo, um exemplo, você não tinha um programa hoje, você não lembrou? Que a gente tinha um programa marcado, não sei o quê. Como é que você esqueceu uma mensagem, então, da mulher que você traiu sua esposa? Você esqueceu ela no celular ali. Do nada. Sabe? Por que você não apagou aquela mensagem? Você esqueceu ali. E aí, justamente nessa narrativa que você me mostrou aqui agora. Tipo, cara, você queria que isso fosse descoberto, caceta. De alguma maneira, conscientemente ou não conscientemente, de alguma maneira queria. Faz muito sentido. Porque disse outro chutar eu falo assim, ah, velho, foi ela. Foi ela, foi ele. Entendeu? Nossa, que coisou. Tem uma pergunta que eu recebo bastante. Não vou falar bastante, assim, mas as perguntas sempre acontecem no consultório com quem passou por isso. Ney, você perdoaria uma traição? Não sei se já chegou a situações assim. Você perdoaria, né? Ser traído? Cara, que eu vou falar assim, ó. A pergunta, ela acaba sendo errada. O que as pessoas, elas querem realmente é uma validação. Elas já têm um pensamento, elas querem que a tua resposta valide o pensamento delas. E o pensamento delas é, cara, eu devo sair ou não desse relacionamento? Então, falando por mim, quem sou eu para não perdoar alguém? Eu não tenho esse direito de segurar algo para mim. Até porque quando eu não libero um perdão, e aí a religião, ela ensina um perdão errado, um perdão cognitivo, né? Eu te perdoo. E esse perdão, ele é ruim e ele machuca as pessoas. Porque enquanto eu carrego o poder de não perdoar você, eu tô segurando uma bomba, uma dor aqui dentro de mim, que quem tá se fudendo sou eu, tá doendo aqui dentro de mim. Então, enquanto eu achar que eu tenho esse poder de te controlar com o meu perdão ou não, quem tá criando malefício sou eu. Porque às vezes o outro ele nem lembra aqui do que fez pra mim. Sou eu que tô todo dia lembrando daquela porcaria ali. Entende? Então, uma traição diz muito mais sobre o outro do que sobre mim. Diz muito mais sobre ele. Uhum. Eu não ficaria, por mais que eu gostasse demais da pessoa. Eu não sei no que eu me transformaria se eu continuasse numa relação onde eu descobri que fui traído. Eu acredito que eu não iria gostar dessa versão. Essa versão não iria conectar comigo, não iria casar comigo. Eu acho que eu teria muito mais malefícios dentro desse relacionamento do que benefício. Então acho que a pessoa, ela pode seguir a vida dela, não vou querer matar ela, nada disso. Perdão tá liberado. Vá viver com Deus. Mas eu vou olhar pra isso pra mim. Eu não ficaria. E eu acho que, enquanto você falava, eu tava tentando me colocar no lugar também, eu ia tentar entender qual foi a dinâmica, qual foi a minha participação pra isso acontecer, velho. Pra possivelmente não repetir. Claro que num outro relacionamento seriam outras pessoas, outras dores e tudo mais, mas tentar evitar de chegar nesse ponto, né? Porque eu entenderia que eu fiz parte desse movimento. Se uma pessoa me traiu, eu entenderia que eu fiz parte desse movimento também. Muito. Eu já vi casos, por exemplo, no consultório que a pessoa falou assim, né, eu já tentei separar, cara. Eu tentei separar, mas toda vez que eu ia separar, a pessoa chorava. A pessoa não conseguia conversar, a pessoa não me dava atenção, a pessoa não me ouvia. Ela não ouvia, ela não queria ouvir que eu não estava feliz, que eu não estava bem. Que isso? Entende? Então isso vai acumulando. E às vezes a pessoa, ela faz isso sem perceber que ela está gerando um processo de manipulação emocional. Cara, todos os dias a gente tem motivos pra ficar e motivos pra sair de um relacionamento. Todos os dias você acorda com motivos pra ficar e motivos pra sair. É verdade. Não é? Você tem que decidir todo dia o que você quer. Cara, todo dia. E amor é isso. Amor é uma escolha diária de estar com alguém. Aí eu escolhi olhar pra você, olhar pras suas qualidades, olhar pros seus defeitos. A minha esposa fala muito isso, que ela faz essa escolha diária de estar comigo da mesma forma que eu aprendi a fazer essa escolha diária. Porque vai ter dias, cara, que você vai levantar, sei lá, com o dedo enfiado no toba e você fala assim, velho, eu não quero mais essa porra dessa vida aqui. Saca? Você quer jogar tudo pro alto. E aí você vai escolher estar ali. Cara, eu tenho uma vida também que podem olhar de fora e falar, pô, que vida boa que ele tem, mas eu também tenho esse dia. Que eu acordo com o dedo enfiado. Caralho. Mano.
Né? A gente tem... Você recebe, meu, cara, o que tá acontecendo? Quando parece que tudo trava, tudo não sei o que, né? Mesmo você, puta, andando na linha, fazendo as coisas que tem que ser feitas e dá um negócio, você fala, o que tá acontecendo, velho? Então tem que olhar. Então, se a pessoa chega e fala, eu não quero mais, você não quer mais, não tem conversa, não quer fazer uma terapia, não quer se entender, amor também é libertar o outro pra ser feliz, cara. Se o cara não tá feliz com você, se a mulher não tá feliz com você, e você ama tanto essa pessoa assim, liberta. Deixa aí. O Ney foi fazer um parêntese, mas a gente não respondeu. Vou responder. Agora, bora lá, porque eu vou deixar passar, né? Vou responder. Você não quer contar de hipnose que você usa com a sua esposa, né? Essa pergunta é muito boa porque ela revela uma crença social de que a hipnose controla alguém. Perfeito? Perfeito. A pergunta ela é muito boa por conta disso, que ela revela essa crença. A gente aprendeu olhando Pica-Pau, o Leôncio, o Papaléguas, o reloginho na ponta, que existe um poder místico e a gente pode controlar alguém. Hipnose não é isso. Dentro da abordagem de terapia que eu trabalho, a hipnose ela é só uma ferramenta para facilitar a pessoa se auto-perceber. Tá. Apenas para isso. Tão simples que é isso. Não é a hipnose que faz o processo de terapia. A hipnose ela é só uma ferramenta para ajudar a pessoa a se perceber. Você lembra que a gente não gosta de lidar com o processo de dor? Então, todas as vezes que eu tenho uma dor física, ou uma dor emocional, ou tenho uma expressão que vem, eu quero fugir disso. Na terapia, a hipnose ajuda a pessoa a olhar para isso como uma facilidade. Ao invés de correr, ela vai auxiliar para que a gente olhe para isso. Tá. Ok? Perfeito. E aí tem a hipnose de palco, tem a hipnose que as pessoas se divertem, mas a pessoa não está sob um controle. Ela está querendo participar e ela está sugestiva a participar. Mas ela sabe de tudo que ela está fazendo. De tanto que existe algumas crenças de pessoas que foram abusadas com o uso da hipnose, estavam controladas. Não. Hipnose não é um poder. Caraca. Não existe. Mas e se, por exemplo, né, ó, eu já vi de perto, né, a hipnose de palco, vamos dizer assim, que não estava num palco, não controlado na minha frente, acho que até comentei com você. Pô, eu vi a gente tava no SBT, num bastidor ali, Sim. E eu vi o cara, era o Pyong, né, o pessoal conhece, assim, pelo palco dele, assim, né. Ele fez meu amigo, a gente tava no bastidor do programa do Raul Gil, ele fez meu amigo se achar que era o Raul Gil. Então, tipo assim, perguntava pra ele, como que é seu nome? E ele, Raul Gil, e ele dava uma travada, tipo, e pensava, e todo mundo morrendo de dar risada. E tipo, ele olhava pra TV e viu o Raul Gil, ele, mano, mas ele não entendia o que tava acontecendo, mas ele falava que a porra, o nome dele era Raul Gil. E aí a pessoa não consegue fazer o cara, porque ó, eu sei que não é Raul Gil meu nome, ele fala que meu nome é Raul Gil. Então se eu falo pro cara, porra, agora você gosta de sexo anal, você vai fazer sexo anal. E aí, até onde será? Eu sei que pra quem entende da hipnose, tá me vendo falar um absurdo. É uma pergunta, isso aqui eu não tô afirmando. Perfeito. É uma pergunta. Por que o cérebro trava algo e o outro não? Tipo, o cérebro acreditou que ele era o Raul Gil, mas não acredita que ele gosta de sexo anal. Ele tinha a atitude mental de participar daquela dinâmica que estava acontecendo. Por isso que não é um poder do Pyong, é um poder meu. Mas a outra pessoa, ela queria participar daquilo dali. Se ela queria participar, ela está mais sugestiva. A hipnose, ela trabalha com uma área do cérebro que está associada à parte da imagética, que é da imaginação. Então, quando eu penso algo, imagino algo, tenho uma imagem mental de algo, o meu corpo ele vai acoplar uma emoção associada àquele pensamento ali. Se for concluente com o meu conjunto de experiências, beleza. Se não for concluente e vai contra os meus valores, o meu sistema ele vai se ter um alerta. Cara, não, é boboseiro isso daí, cai fora. Como você estava numa diversão, numa brincadeira, estava congruente com o conjunto de valores dele. Nessa hora dá pra descobrir se estava congruente com os valores dele, né? O sexo vai... Dessa hora dá. E até pra descobrir se estava congruente. Entendi. Você entendeu? Por isso que a pessoa fala assim, nossa, então eu vou na terapia com o Ney, ele vai descobrir meus segredos. Cara, o segredo ele é social. O segredo é segredo pra quem? É pra quem? Pra alguém não é. Você entendeu? Pra quem? Pra mim não importa o segredo, me importa se tem um sofrimento, eu vou te ajudar a lidar com isso. Porque os problemas ou as dores que a gente passa ficam registrados nessa expressão física, no corpo. Sim. Então, dentro da terapia, quando eu ajudo a pessoa a gerar esse movimento novo, a externalizar o movimento que estava engessado, travado, ela muda toda uma dinâmica para a vida dela. Então, a hipnose, ela facilita o processo. A hipnose não é o processo. Por isso que existe diferença entre o Ney terapeuta que trabalha com hipnose do que o hipnotista. São coisas totalmente diferentes. Caraca. O hipnotista, ele utiliza a hipnose como fim. Aí o cara que vai trabalhar com ressignificação, alguma coisa assim, é o superficial. Entendi. O meu negócio é profundo. A gente vai resolver os problemas que a pessoa está tendo lá dentro dela, os conjuntos de aprendizados. Não uma hipnosezinha aleatória. Ó, você tá ouvindo, né?
Tem coisa que a gente sabe que a gente tá precisando dar uma resolvida, né? Com a hipnose aí. Vamos falar com o Ney depois. Muito importante, inclusive. Muito importante, Ney, que danifica a nossa vida a um extremo. Cara, mas a hipnose ajuda vocês a se libertarem e sair do armário. Tem muita gente, por exemplo, que vai, cara, eu quero sair do armário. É mesmo? Isso é verdade? Porque a pessoa, tipo assim, ela tem a necessidade de validação de papai e de mamãe e não quer ser desaprovada. Veja, se eu não quero ser desaprovada, se eu sou um ser que preciso do ambiente, faço parte daquele ambiente e por amor eu me sacrifico por aquele ambiente, eu não quero ferrar aquele ambiente. Então eu vou me anular para não ferrar o ambiente que eu tô. Então eu me anulo. Então a gente vai e faz a terapia pra pessoa entender, cara, você tá se ferrando pelo ambiente, então assume. Nosso caso não é esse. Ainda. Desculpa se eu falei alguma coisa errada aqui. Não, mas pode ser que um dia seja, ainda não é. O nosso caso é outro que a gente vai te contar nos bastidores. Mas nós sofremos muito e isso vem danificando nossa vida em sociedade. Eu espero poder resolver, porque tá ficando difícil, Ney. Vai chegar no ponto que vai ter que acabar esse programa. Vai mesmo, esses problemas. Ney, antes de mais nada, meu irmão, tem algo que tá faltando a gente colocar pra fora pras pessoas aqui que você fala, ia ser legal se a gente trouxesse esse tema que a gente não falou. Por que eu te pergunto isso? Porque eu tenho as minhas referências aqui, eu sei que as minhas dúvidas de hoje, elas foram sanadas. Legal. Porém, se você falar pra mim assim, existe algo que nós não falamos, eu estava na ponta da língua pra trazer pras pessoas. Ou você conclui que o que tivemos aqui foi um momento mágico entre nós dois. Foi um momento muito especial e que não dá vontade, não dá vontade de 5, daqui a pouco 6, 7, 8. Chega pra cá também. Cara, acho que o que a gente trouxe, assim, eu acho que já vai gerar muito insight para as pessoas para olhar sobre elas mesmas. E que a gente tem uma vida muito top, assim, para que a gente carregue sofrimentos como estratégias. Então, eu acho que se a pessoa puder sair daqui com uma pontinha de luz que pode fazer diferente, que ela pode ter dinheiro, ela pode se sentir amada, ela pode se sentir livre, ela pode se libertar de crenças que estão paralisando a vida dela, esse podcast vai ter valido a pena para nós. Perfeito, assim. Então, às vezes você tá aí, a gente tava conversando antes, que tem tanta informação, tem tanto ruído, cara. E que às vezes gera um peso de saber para que lado que eu vou. Isso é verdade. Pra que lado que eu vou, cara? Que eu não sei o que eu ouço aqui. Respira, só um pouquinho da internet. Só um pouquinho da internet. Vou falar o que eu acredito, que eu não poderia... Se eu estou aqui hoje é por ele, porque eu já estive em cima de uma moto a 180 por hora, e já tentei tirar minha própria vida. Porque muitas vezes as pessoas, elas estão em relacionamentos, estão machucadas ao ponto de achar que a vida não vale mais a pena. Eu cheguei a esse ponto também. E quem olhava pra mim, e às vezes olha e fala assim, cara, você não tem motivo pra sofrer. E tem muita mulher que ouve isso, tem muito homem que ouve isso, que às vezes tá sofrendo, tá com uma máscara ali que tá tudo bonitinho, tá tudo legal, mas por dentro ela está extremamente ferida, ao ponto de achar que a vida não vale a pena. E a gente tem que falar sobre isso. E eu sei que você que está olhando, que está nos assistindo aí, às vezes pode estar passando por isso. Passou por uma situação de abuso, passou por uma situação de sofrimento, de depressão, e que não se sente confortável em procurar ajuda por medo de julgamento, por as pessoas falarem que falta Deus na tua vida, por as pessoas te julgarem que você tem tudo, teu marido legal, tem uma esposa legal, tem filhos, tem carro, tem dinheiro, e não tem o direito de sofrer. Cara, olha pra isso com carinho. Não é normal a gente levantar de manhã e parecer que tem um tijolo, um peso, uma casa em cima das nossas costas. A vida ela é incrível, cara. E se tiver algo que você possa fazer para amanhã, ao invés de levantar de manhã e ir direto pra internet, pega uma Bíblia, cara. Senta na cama e vai refletir, vai ler. Vai ler, a gente lê tanta porcaria. Tem as pessoas que ficam 4, 5 horas correndo feed. Cara, tem um momento com você. Entenda, perceba o que a tua mente está ruminando que você não quer lidar. Se permita ficar no silêncio, olha para essa ruminação que a tua mente tem. Essa ruminação vai dizer muito sobre a pessoa. Demais. Total. Né? E acredito que é isso, assim. Então, se esse podcast puder trazer esse nível de lucidez e de consciência, eu acho que vai ter valido demais a pena, sabe, Du? Mas se não trouxe, acho que a pessoa assistiu errado esse programa. Aí tem que voltar a assistir de novo. Assiste de volta, pega o caderninho, vai anotando essa bexiga novo, e agora, assim, entendeu? Eu gosto demais
quando nossos convidados vêm com o coração aberto para passar conhecimento. E quando isso acontece, eu faço questão de falar e deixar claro. Falei já algumas vezes isso aqui, e é verdade, quando eu sinto eu falo mesmo, porque tem pessoas que passam por aqui, onde elas vêm com uma questão assim, eu falo até a página B, vamos dizer assim, não vou pra C não, quiser saber mais, vai pra minha mentoria. E tem pessoas que vêm aqui assim, cara, e entrega, e fala, igual você até abriu o coração aqui no final, que essa questão da moto que você falou, não sabia também, a gente conversou antes, conversou embaixo e tal, porra, peguei uma moto 180 e queria tirar minha vida. Cara, e foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. E as pessoas viam sorrindo, tá? As pessoas viam sorrindo, viam o Neizão felizão, pra cima e pra baixo. Mas por dentro tava rasgado, cara. Foi pra lidar, por exemplo, com a perca do meu primeiro casamento. Entende? Como lidar pra ficar longe dos filhos? Sentimento de culpa, falhei, fracassei. Como lidar com isso, cara? A dor era tão gigante, eu me sentia tão inadequado que eu achava que não fazia sentido. Entende? E aí me abre um parênteses aqui agora pra escamar um pouquinho aqui pra nós, porque eu ouço muito, né? As pessoas têm que te aceitar como você é. Cara, não. Porque a Patrícia, quando ela entrou na minha vida, ela não tinha o direito de pegar um cara quebrado. Ela não tinha o direito de pegar um cara quebrado. Então a ideia é que as pessoas têm que te aceitar como vocês são. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. As pessoas, elas têm que te pegar na melhor versão. E se você não é uma boa versão pra você mesmo, tu não vai ser uma boa versão pro outro. Você não vai ser. Então, seja uma boa versão pra você primeiro, antes de ser uma boa versão pro outro. Não deixa que outra pessoa entre na sua vida pra ser um tapa-buraco, como se fosse uma rolha de um vinho, encaixando dentro de um buraquinho ali, porque você não consegue lidar com os seus próprios problemas. Seja uma pessoa inteira e não uma pessoa quebrada. Por isso, olha pro teu coração, olha para tuas experiências, olha para suas dores, aquilo que tu passou lá no passado que tu acha que não te atrapalha, está assim te atrapalhando, e o outro não tem o direito, e o outro não merece pegar alguém quebrado, da mesma forma que você também não merece pegar alguém quebrado. Então seja uma pessoa inteira para você, que você vai ser uma pessoa inteira para o outro, e o relacionamento vai ser muito mais funcional. E tudo isso eu ensino na mentoria .x, com certeza. Mas se você fizer seguir os passos que eu trouxe aqui, cara, eu te garanto que muita coisa já pode mudar no teu relacionamento, assim, sabe? Neizão, muito obrigado, meu irmão. Tamo junto, muito cara. Muito fera demais, conte com a gente, vocês dois, o casal. Daqui a pouco vai ter o programa do casal aqui, viu? Daqui a pouco é a mentoria de casal no Papo Mil Grau. E aí, deixa eu só voltar a outra câmera que tá no concerto lá, né? Aquela não vai voltar mais, não, vai ser uma nova, verdade. Ó, boa. Não teve concerto aquela. Que aqui é assim, amores líquidos, não tem jeito, joga fora e compra outra. Tudo que eu aprendi no programa de hoje foi isso. Não deu certo, joga fora e compra outra. Ensinamento do Ney, brincadeira. Ó, antes de mais nada, nosso produtor, Guilherme legal, hein? Pensa, Guilherme Benchimol, ele é foda. Guilherme Benchimol é um cara importante. Guilherme Bari. Gigante. Guilherme Bari, legal. Nossa. Guilherme é um nome forte, potente. Poderoso. Você nunca devia ter aceitado. E o bigode dele, mano? Não é um negócio sedutor. Ele não deveria ter deixado ninguém chamar ele de bebezinho nunca na vida dele. Foi você que mais me incentivou isso, cara. Não, nunca falei isso. Ó, o foda do mundo dos negócios é isso. As pessoas, elas colocam palavras na sua boca e vão até o final falando que você falou uma coisa dessa. Não vem com isso. Jal, muito obrigado também. Patrícia que está com a gente, muito obrigado, porque se não fosse essa mulher sentada ali, não seria o mesmo programa hoje. Eu tenho certeza que o poder do Ney essa mulher é não minha estaria velho, lá em cima como está hoje. Mulher é minha inspiração. Ney, só tenho te agradecer mais uma vez, de verdade. Conte com a gente. E você que está nos assistindo, lembre-se, inscreva no nosso podcast aqui no canal. Por quê? Quanto mais você se inscreve, até porque eu falo, não tem como você se inscrever mais de uma vez, né? Mas quanto mais pessoas se inscrevem, mais convidados incríveis nós conseguimos trazer aqui. Então, cada vez mais difícil é de subir o nível, né, gente? Vocês podem perceber. Ó, um homem que está com a gente hoje. Porém, eu te digo, com a sua ajuda, nós conseguimos muito esforço para chegar lá. Então, muito obrigado pela sua audiência maravilhosa. E mais um Papo Mil Grau, o maior podcast de relacionamentos do Brasil e também de Maringá, chegou ao final. Tamo junto e durma com moderação, porque tem mais Papo Mil Grau em breve. Tamo junto.